Talvez você saiba, talvez você não saiba. Você já me escutou muito falar dele. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que é raiz, é o Mago Merlin da espiritualidade. Ele adora, inclusive, que chama ele de mestre. Mentira, eu odeio que fale isso, mas é um grande ser que trouxe coisas abençoadas para esse país. É uma grande referência, é com certeza a minha maior referência de espiritualidade. Ele odeia essa babação, mas eu não tenho como começar dizendo, esse episódio talvez é o mais importante episódio que a gente já fez aqui, porque se não fosse essa pessoa na minha vida, na vida da Paty do Luz da Serra não seria o que é hoje. Ele é um grande especialista de assuntos da alma, né? Tudo que você quiser falar sobre espiritualidade, ele vai ter uma opinião forte, contundente, importante, encorajadora. Todos os mitos sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal com ênfase em espiritualidade, Oriente, Ocidente, pode trazer o assunto na mesa que ele vai ter uma opinião interessante, que vai mudar teu jogo, que vai simplificar a tua vida. Se você também quiser falar a palavra universalismo, que é a união da ciência e espiritualidade com os pés calçados no discernimento, ele é o embaixador dessa palavra. Ele não é puro, não alcançou iluminação, é botafoguense, mas é um baita professor e é o meu professor, uma pessoa que sou muito honrado de ter aqui hoje. Com vocês, Wagner Borges. Bruno, que legal estar aqui, cara. Poxa, a gente se conhece há tantos anos, né? Que bacana que ficou aqui o podcast, a Luz da Serra, o prédio novo. A última vez que eu tive com você, estava ainda construindo o prédio. Que bacana estar aqui. Vamos bater um papo aí sobre essa temática espiritual, consciencial, o que eu puder contribuir aí com o pessoal que está assistindo, né? Vamos nessa. E Wagner, eu tenho a felicidade de dizer que eu te considero meu amigo, acho que você me considera amigo também. É muito legal estar aqui com você, você é um grande professor, você é um cara que estuda há muito tempo e é impressionante a tua obra que não para. Eu acho que escutar você falando sobre os assuntos da consciência é uma coisa que abre a cabeça da gente. Virou e mexeu, eu recebo um vídeo de amigos falando, dá uma olhada nesse cara, olha que legal que ele está falando. Quando eu vou ver é você. E qual que é a sua grande paixão dentro dos assuntos da espiritualidade? Tem algum? Cara, a espiritualidade como um todo é a grande alegria da vida da gente. Sim. Sem isso, Bruno, que não é uma doutrina, não é um lugar, mas um estado de consciência, a gente estaria vazio para atravessar uma encarnação aqui na Terra. Então, o conjunto dos ensinamentos espirituais, dentro da média, ele melhora a pessoa, se a pessoa se dedicar, observar bem isso. E sem isso na minha vida eu estaria seco, cara, árido. Me tirou isso aí, eu desencarno, não tem mais significado. Agora, de todos os temas que me ajudaram a conhecer um pouquinho essas coisas, as saídas do corpo foram as principais, porque através delas, indo para fora e tendo contato, muitas vezes com presenças extrafísicas elevadas, elas me ensinaram muito e me levaram para aplicar energia em pessoas que não estavam legal. Gente que tinha desencarnado e tinha ficado preso, eu ia levado para aplicar energia e fazer a passagem do pessoal, e isso foi me dando muita força. Tipo, eu não ganhei um acesso grátis à informação espiritual. Eu fui levado milhares de vezes para aplicar energia em muita gente, e em função desse serviço, me foi franqueada a abertura que eu pude ter, e eu sempre gosto de falar, Bruno, a maior parte das coisas que eu pude ver, eu tenho certeza que se eu não trabalhasse fazendo isso, eu não teria acesso nem à metade. Então, eu tenho certeza que todo o acesso que eu pude ter não é por mim, é pelo trabalho. Eu tenho noção exata da grandiosidade da espiritualidade e o quanto eu sou pequenininho no meio como uma pequena peça, né? Dentro disso tudo. Então, a saída do corpo, cara, nessas coisas todas, a mediunidade, os chakras, todo o resto, é o que mais me trouxe informação. Você sabe que o Luz da Serra existe há bastante tempo. Nós somos o primeiro canal do YouTube a bater 100 mil inscritos no nosso assunto. Não fomos o primeiro a bater 1 milhão, mas fomos o primeiro a bater 100 mil. E tudo que a gente faz sempre teve muita influência da tua obra. Agora, eu queria te perguntar, para quem não sabe nada, o que é viagem astral? O que é saída do corpo? Vamos lá. Ao longo do tempo, você vai encontrar dentro do chamado espiritualismo como um todo, oriental ou ocidental, a informação de que o ser humano tem um conjunto de capacidades parapsíquicas latentes. Telepatia, clarividência, mediunidade, os chakras. Nesse conjunto, emerge uma capacidade que outrora era trabalhada dentro dos centros iniciáticos da antiguidade, o Velho Egito, a Velha Grécia, a Velha Índia, a Velha China.
naquela ocasião, o contexto oriental respirava a parte espiritual dentro dos templos, provas iniciáticas, desenvolvimento yogi. No Ocidente, isso não estava muito contraído. Então, naquela ocasião, se falava de uma capacidade em que a pessoa, ou seja, o estudante espiritual, poderia, em determinadas condições, desprender a própria consciência para fora do corpo humano, vivenciando uma experiência extrafísica com a parte espiritual, já que a contraparte física teria ficado adormecida ou relaxada. Ao longo do tempo, esse fenômeno ganhou muitos nomes. Dependendo da época e da cultura vigente, surgiram nomenclaturas diferentes. Então, aqui no Ocidente, o nome mais popular, projeção astral, e por corruptela popular, viagem astral. Só que foram surgindo outros nomes. Por exemplo, na área espírita, Allan Kardec chamou no Livro dos Espíritos de Emancipação da Alma, que é o capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Já na literatura espírita mais moderna, desprendimento espiritual, desdobramento que é um termo espiritual. Você vai pegar os termos modernos da parapsicologia, experiência fora do corpo, certo, viagem fora do corpo, até você chegar no nível popular, voltinha no além, voadia no astral. Então os nomes eles foram fora surgindo. Do corpo. Agora, durante muito tempo, no Ocidente, vigorou a expressão projeção astral. Tá. E por corruptela popular, viagem astral. Por quê? No século XVI, tinha um grande alquimista e ocultista chamado Paracelso. Eita, adoro. E o Paracelso, que eu adoro, cara, o homem era um gênio para a época dele. E leva em conta, século XVI, ele estava na Suíça, Nossa, vigoravam as fogueiras da Inquisição. É mesmo? Então, os ocultistas da época não podiam dar mole, declinando em aberto o seu pendor espiritual. Parariam numa fogueira da Inquisição, Sim, como bruxa. Isso não é opinião, isso é fato histórico. fato, cara. Então, ele começou a colocar nos livros dele uma expressão que era usada só nos bastidores, né? Que é a expressão astral, que significa em latim astrum, ou seja, estelar ou estrelado. Então, a teoria do Paracelso era muito engenhosa. Para ele era o seguinte: o corpo humano tem origem na Terra. Então, ele nasce na Terra, cresce na Terra e morre e fica na Terra. Porém, a consciência espiritual não é oriunda da Terra. Ela teria, se ela não é oriunda da Terra, ela veio do astral. Que seria para ele não somente o sideral, mas o extrafísico. E na época não havia divisão, que seria depois na teosofia, no ocultismo, de você falar plano astral, plano mental. Para o Paracelso, se não é terrestre, ganhava o nome de astral, englobando tudo. Muita gente não sabe disso. Fala assim, acho que o Paracelso estava preso só no plano astral. Para ele, a palavra astral era a totalidade de todos os planos. Ele usava a palavra astral, que já era muito para a época. Imagina. E a partir, então, dessa expressão, surgiram as expressões plano astral, corpo astral, projeção astral, por corruptela, viagem astral. Então, durante séculos, vigorou na literatura mais clássica ocultista a expressão projeção astral. Quando chega no século XX, começam a surgir expressões mais modernas e mais arejadas, como experiências fora do corpo, projeções da consciência, viagem fora do corpo, mas a nomenclatura criou muitos nomes e é um fenômeno só. E, Bruno, se a pessoa estiver presa só numa área que utiliza uma nomenclatura só, ela vai achar que todos os nomes que as outras áreas geraram estão errados. E, na verdade, é a mesma coisa. O que a gente precisa fazer? Visão de conjunto, mesmo gostando de uma abordagem, mantenha a mente aberta para comparar o que outros de outras áreas estão falando e você ter uma média dentro daquele estudo. Caramba, eu tenho tantas perguntas para te fazer que eu estou tentando segurar. E Wagner, como começou para você? Você teve vontade de estudar isso ou você começou a ter fenômenos? Como foi a sua jornada? Eu tinha 15 anos, eu sou do Rio de Janeiro, né? E eu comecei a ter experiências fora do corpo, espontâneas durante o sono. Eu era um jovem normal, indo à praia, teatro, namorando, jogando futebol, indo ao Maracanã na época, assistir jogos do Botafogo. Que delícia. Trabalhava num escritório no centro do Rio desde os 14 anos, fazia o 2º grau à noite. Quando eu comecei a ter essas experiências durante o sono... Desculpa, eu tenho que te interromper. Trabalhando dentro do escritório. Trabalhando no escritório. Uma coisa que eu nunca imaginaria. Imagina, eu trabalhei como adolescente, era o emprego que tinha mais fácil. Era um office boy, um auxiliar do escritório. Sim. Da época eu comecei... Todo mundo começou assim. ganhando salário mínimo. Isso. Na época gastava o salário todo, cara, em discos de vinil de rock progressivo e hard rock e depois dos livros.
E aí, como essas experiências aconteciam, eu não tinha ninguém para conversar, era a década de 1970. E você sofria? Sofria, porque eu me sentia isolado, sem ter com quem conversar. Não havia um livro sobre esses temas em aberto naquela ocasião. Tinha Lobsang Rampa, uma obra espírita, uma obra ocultista, mas não tinha nada específico que eu pudesse aprofundar. Então eu comecei a frequentar os sebos do Rio de Janeiro, não tinha muita grana, comprando literatura iogue, teosofista, ocultista, espírita, tentando encontrar paralelos daquela experiência que estava acontecendo. Certo. Foi aí que eu descobri que já havia toda essa nomenclatura nas diversas abordagens espiritualistas e que eu reconheci que era o que estava acontecendo comigo, simplesmente estava emergindo uma capacidade latente que todo ser humano tem, mas ela espontaneamente se abriu em mim. Daí eu tive que procurar informação. O mais legal, Bruno, tinha um amigo que era católico, certo, adolescente como eu, claro, meu melhor amigo. Quando eu contei para ele que eu estava tendo saídas do corpo, que eu tinha encontrado literatura espiritualista que estava me explicando bem o que estava rolando, ele fez o sinal da cruz e falou assim: Wagner, você é o meu melhor amigo e eu não sabia que você mexia com bruxaria, que você estava misturado nessas coisas. Cara, você é o meu melhor amigo, não quero que o diabo te pegue. Lentamente, com o passar dos meses, ele foi se afastando de mim, perdendo a amizade por preconceito religioso dele. Os anos se passaram, Bruno. Ele procurou, anos depois, já adulto, refez a amizade, porque estava tendo saída do corpo espontânea. Ele também estava. Aí é claro que eu tirei uma casquinha, né? Sim. Falei com ele, você não procura na tua religião a resposta. Você não me criticava dizendo que eu estava com o diabo, você também está endemoniado. Agora eu acabei de sacanagem falando isso para ele, mas acolhi, expliquei para ele, e até hoje ele estuda, é grande amigo meu, estuda o tema da saída do corpo. E um detalhe que eu aconselhei a ele: o fato de você estudar isso não significa que você tem que mudar de religião. Continua católico, cara. Você adora Nossa Senhora, continua firme, não deixa ninguém tirar a tua fé. E teve uma época, ele é um escritor também bom, ele perdeu toda a fé na Nossa Senhora, que ele amava tanto, e ele veio falar comigo: cara, eu estou perdendo a fé. Eu falei: cara, eu te conheço há anos, sua fé é o que te dá força, é o que melhora seu caráter. Não deixa as coisas do mundo sequestrar a tua fé. Continua firme, cara, porque eu sei que a tua fé te dá muita força. E ele falou: você não acha que eu deveria ir para um grupo espiritualista? Eu falei: cara, vai para onde o teu coração estiver pedindo. Se teu coração pedir Nossa Senhora, vai nela. Se pedir o Preto Velho, vai nele. Mente aberta, mas siga o teu coração e não seja traidor de si mesmo. Ele continua católico, até hoje, ama Nossa Senhora e adora a parte espiritual, cara. Até onde sei, a religião católica é a que mais tem casos reais daquela pessoa que é beato de igreja, mas dá a saidinha, tá aqui, tá ali, tá aqui, tá ali. Normalmente o católico liberal, né? Católico liberal. Agora, você falou de uma coisa que eu tinha notado que eu queria falar contigo, porque o Brasil, ele é um país cristão, certo? E meio que ficou uma moda das pessoas se converterem a Jesus, seja a religião que for. Né? A gente tem uma visão de Jesus um pouco diferente das pessoas e, como você falou, existe muito preconceito. E a maior parte dos religiosos explica a Bíblia de um jeito que, se a gente vai ler a Bíblia, a gente não vê isso. Exatamente. Não estão com a mente aberta para isso. Mas, de certa forma, estou tomando um cuidado para dizer aqui, mas eu não tenho problema com polêmica, não. Existe uma doutrinação, vamos falar assim, doutrinação cristã, que, sim, número 1, são os cristãos por conveniência. Com toda sinceridade, tem um monte de amigo que se converteu por conveniência. Na internet chama mais atenção, virou um cristãozinho de uma hora para outra. Só que isso, de certa forma, eu percebo que eu, católico de batismo, tenho a influência do cristianismo na minha vida, sempre fui. Eu sou um cara Jesus Futebol Clube, ele é um mentor para mim. Cara, Jesus é maravilhoso, né? Sim. Então... Porém, todas as vezes que a gente possa ter esse tipo de papo com uma galera mais rígida na orientação espiritual, se é que você me entende, você entende. É só porrada, não dá para falar. Passei por isso, Bruno. E eu queria saber a sua história e como que a gente... Eu queria saber a sua história e eu gostaria de uma ajuda sua, Wagner. Como que a gente ajuda as pessoas em casa que estão tendo fenômenos espiritualistas e que se sentem como se fossem do demônio, mas também são ligados a Jesus e a Deus e tudo mais? Vou contar o meu caso, que é o mais fácil, nisso, né? Eu tenho 2 irmãos, né? Então, meu pai, descendente português branco no Rio, minha mãe baiana, morena, descendente francês com índio. Olha que mistureba. Veio para o Rio adolescente, casou com meu pai. Tiveram 3 filhos, eu sou o mais velho.
Naturalmente, minha mãe era católica, meu pai simplesmente era materialista, jornalista, não queria saber de nada, mas respeitava a religião da minha mãe. Minha mãe me batizou e batizou meus irmãos. Cheguei a fazer crisma na igreja com 7 anos. Ah, você batizou católico? Sim, porque minha mãe era católica e, é claro, naturalmente, por uma questão cultural, você está dentro, você não tem escolha. Não tem. Não tem, você está dentro, você é a criança, não sabe escolher. Fui crismado, né? Frequentava a igreja enquanto criança. Eu queria, na verdade, estar no campo jogando futebol, mas minha mãe me obrigava a ir para a igreja. Naquela igreja tinha um padre italiano chamado Luciano. O cara era bonito, olhos azuis, jogava no time do bairro, meia esquerda, batia um bolão. Nós éramos crianças, adorávamos o padre Luciano, não porque ele era padre, mas porque ele batia um bolão no meio de campo e era um homem super gente boa, cabeça aberta. Minha mãe sempre se aconselhava com ele. Um dia, minha mãe descobriu que meu pai tinha tido uma puladinha de cerco, um caso. Ficou revoltada, foi conversar com o padre. O padre tentou salvar o casamento dela, dentro da função dele de sacerdote católico, tentou ajeitar a família. Minha mãe ficou revoltada. Da noite para o dia. E outra, depois foi ter um caso, descobriram que o padre tinha fugido para a Itália com uma fiel que era casada. Se apaixonou por ele, mas ele largou a batina depois. Ele batia um bolão, né? Largou a batina e hoje é um civil, ninguém mais sabe onde ele está. Sumiu com o grande amor da vida dele, que foi aquela mulher. E aí, quando minha mãe soube disso, aliada ao fato de que o padre não apoiou o casamento e não ficou contra o meu pai, da noite para o dia, minha mãe virou evangélica, por ódio. Eu sei, estou contando a história da minha mãe, não tem nada a ver com a vida de ninguém. Por revolta. Por revolta, virou evangélica e se tornou adversária do catolicismo. Nossa. E aí, o que ela queria fazer? Nós três, as crianças, que ela sempre dizia que o catolicismo estava certo, da noite para o dia ela queria que a gente virasse evangélico e que o catolicismo estava errado. Meus 2 irmãos eram menores, não tinham reação. Eu já estava pré-adolescente, fui contra ela. Minha mãe virou minha inimiga. Porque eu não aceitei a doutrinação religiosa. E, ao mesmo tempo, eu já não estava dentro ali da igreja católica por amor, porque o padre era legal, e eu jogava no time, aproveitei e quebrei a banca dentro de mim e falei assim, eu não quero ser mais nada. Eu quero viver a minha vida. Eu tinha 12 para 13 anos, minha mãe já não conseguia me dominar, mas ela ficou nessa coisa de enfrentamento religioso. Quando eu comecei a ter saídas do corpo aos 15 anos, que eu caí na besteira de contar na minha casa o que estava acontecendo, minha mãe dizia que eu estava endemoniado. Ela já era evangélica. Já era evangélica. Cheguei em casa um dia, minha mãe tinha espalhado meus livros de espiritismo, de umbanda, de ocultismo, de yoga. Estava com a tesoura pronta para picotá-los em nome de Jesus, cara. Bruno, eu já era um jovem de 15 anos, forte. Peguei a Bíblia da minha mãe, peguei um facão. Falei para ela, se você picotar meus livros, picote sua Bíblia. E ela sabia que eu ia fazer, Bruno, eu ia fazer, porque adolescente é radical. E ela era o problema, não era eu. Minha mãe, vendo o que eu ia fazer, largou os livros e falou, nunca mais eu toco nessas coisas do diabo. Ok, mãe, nunca mais eu toco na sua Bíblia, estamos acertados? Eu não me meto na sua, não se mete na minha. Tá bom, você quer seguir o caminho do diabo, segue. Olha o papo da minha mãe com a Bíblia na mão, que não tinha piedade nem paciência nenhuma e achava que o filho estava endemoniado. Veja, e aí minha mãe, evangélica, começou a levar evangélicos para casa, pastores e tal. E aí virou aquela doutrinação que eu não suportava. E todo mundo vinha para te tratar. A ideia dela era... Exato. E o pastor era chato pra caramba. No meu caso, eu um adolescente tendo experiência paranormal e o pastor dizendo que eu estava endemoniado. Ele chegava e falava, por que você não aceita Jesus? E eu falava, eu aceito Jesus, não aceita você. Ele não entendia a diferença dentro da arrogância religiosa dele. Ele não é representante de Jesus para mim. E ele falava, por que você não aceita o que eu explico? Porque eu tenho inteligência para entender o que Jesus falou. Não precisa da tua interpretação. Eu estou entendendo Jesus do meu jeito, não do teu jeito. E aí eu descobri os trechos da Bíblia que tinham relatos de saídas do corpo. Cada vez que o pastor chegava lá, eu estava armado com capítulo e versículo. Mas não era para brigar com ele, era para me defender do assédio religioso. Via Bíblia. Via Bíblia. Eu sei que muitos jovens passam isso e eu não estou dando palpite o que alguém deve fazer. Eu resisti, peitei a minha família inteira. Meu pai materialista, minha avó católica, todo mundo falava que aquilo era loucura e eu tinha certeza do que estava rolando. Fui me aprofundando. Bruno, com 19 anos eu comecei a dar palestra no Rio de Janeiro, cara. Uau, 19? 19, eu tenho 63 atuações. Mas carioca é tudo meio desenrolado, né? Mas você já era desenrolado ou não? Pelo seguinte, porque eu tinha um grupo de amigos na escola e aí
eu contando dessas coisas, juntava aquele grupo, ficava todo mundo escutando o que eu estava falando. Com o olho assim, claro. E aí eu contava que eu acordava paralisado, não conseguia me mexer. Logo depois tinha a saída do corpo. Sentia a sensação de falsa queda na hora de cair no sono, dilatação da aura, a sensação de estar crescendo. Todo mundo identificava. Isso já aconteceu comigo? Pô, você está estudando isso? Que coisa é essa? E aí eu começava a explicar. O que eu descobri? Tinha facilidade de comunicação. E como eu estava vivenciando esses fenômenos e estava lendo muito, embora o que me guiasse fosse a experiência, a leitura era só para dar suporte. Eu tinha naturalidade para falar daquilo, tinha a parte prática, estava pegando a parte teórica de conjunto com mente aberta, e aí, quando foi aos 19 anos, eu comecei a ser convidado para ir em grupos de espiritismo, de umbanda, de ocultismo, de filosofia no Rio. Cerca de um ano eu estava hiperconhecido no Rio de Janeiro, falando da tal da saída do corpo, que quase ninguém... Aí, foi aí que você largou o escritório ou não? Não foi ainda. Eu ainda estava trabalhando nessa altura já com contabilidade, né? E nessa altura eu tinha já 19 para 20 anos, eu conheci o Valdo Vieira, que tinha trabalhado com o Chico Xavier durante anos, estava no Rio de Janeiro, agora desenvolvendo o que seria chamado posteriormente de projeciologia, né? E o Valdo era 30 anos mais velho que eu. Tinha 19, ele tinha 49. Quando a gente se encontrou, foi um reconhecimento mútuo, porque ele trabalhava tentando clarear aquilo e eu estava clareando aquilo e também já estava... E aí aprendi com o Valdo, que era bem mais experiente que eu, mas o que me guiava era a minha própria experiência. E a minha maneira de ser era diferente da do Valdo, enquanto pessoa. Agora, enquanto conhecedor do tema, ele conhecia mais do que eu naquela ocasião, porque ele era 30 anos mais velho. E eu fui aprendendo com ele, mas desenvolvendo do meu jeito, porque eu já tinha a própria experiência, né? Então foi dali que começou a expandir palestras e cursos de projeção astral no Brasil. Na época não tinha nada disso. Era o Valdo Vieira e eu também no Rio de Janeiro. Depois foram surgindo outras pessoas, mas comecei naquela época, estou nisso até hoje. Que coisa incrível, né? Ô Wagner, o Valdo, quem não conhece, o Valdo Vieira é um expoente da nossa área. E o que eu vou falar, não quero que seja uma coisa que pareça crítica, porque você olha para uma carreira, para uma história de uma pessoa como ele, que moveu, inclusive o instituto dele segue lá, mas teve uma grande mudança na energia dele. Eu não consigo estudar Valdo Vieira, me dá dor de cabeça. Foi o seguinte... É pesado eu falar isso? Não é pesado, eu falo isso também. Porque eu já vi você respeitando ele e honrando ele várias vezes. Eu sempre honro o Valdo Vieira e respeito. Agora. Só quero deixar bem claro quem está nos vendo, que é tratar um assunto, porque eu não consegui nunca estudar Valdo pela dor de cabeça. E o que acontece, Bruno? Eu sempre falo que eu aprendi um monte com o Valdo Vieira. Eu também. Acontece que o Valdo Vieira tinha o jeito dele, a personalidade dele enquanto pessoa. Não estou falando do pesquisador maravilhoso que ele era. Ele tinha nem da abertura, estou falando da personalidade forte dele. E todo mundo tem suas idiosincrasias, manias. E o Valdo tinha as dele, eu tenho as minhas, você tem a sua. Então, claramente, trabalhando com ele, eu pude pegar o melhor do Valdo produzindo conteúdo de pesquisa de saída do corpo. Só que a minha interpretação era minha, não era dele, porque eu já tinha a própria experiência. Foram se agregando um monte de gente teórica que estudava com o Valdo que não tinha experiência, só seguia o que ele falava. Meu jeito era diferente. E a orientação espiritual que eu tinha era pegar a saída do corpo e fazer uma fusão com todas as áreas de maneira universalista. E o Valdo, depois de alguns anos, queria seccionar toda a parte do que ele chamava misticismo e desenvolver algo mais técnico. Não é que estava errado, mas era a opção dele. E aí ele foi procurando criar nomenclatura dentro da projeciologia e depois na conscienciologia. Ao criar nomenclatura ali, todo o resto do pessoal ficou de fora que tinha saída do corpo e não conseguia entender aquilo. E eu falava, precisa de uma comunicabilidade melhor e uma didática melhor. Então, o Valdo ia dar uma palestra no lugar. Eu ia na outra semana. O pessoal gostava mais da minha palestra do que da dele, pela comunicação. Porque eu falava de futebol, falava de outras coisas e não ficava só. E o Valdo queria concentrar naquilo. Então, com o tempo, o Valdo foi ficando mais fechado, mais radical, muito técnico. Que é o Valdo já mais maduro. Eu não estou dizendo que ele está certo ou errado, eu estou dizendo a maneira dele foi ficando mais árida e mais seca. E ele passou a achar que todo o resto que estava fora do parâmetro dele estava errado. E aí ficou muito diferente a maneira dele pensar com a maneira que eu pensava, e aí lentamente os caminhos foram, mas nunca tive qualquer discussão com o Valdo, aprendi pra caramba com o Valdo, sempre recomendo o trabalho do Valdo, mas recomendo o seguinte, faz do teu jeito, não do jeito dele. Isso aí é para qualquer um, também não sigo o meu jeito, nem sigo o teu, segue o teu jeito.
aprende com todo mundo, mas desenvolve sua maneira de ser, não fica espelhando no outro. Então, o maior pesquisador do planeta de saídas do corpo foi o Valdo Vieira, isso eu afirmo com toda certeza. Agora, a maneira de passagem de informação, ela ficou um pouco mais afunilada. E eu me lembro, Bruno, isso pouca gente sabe, o Valdo chegou para mim, logo quando a gente se conheceu. Wagner, tem muita gente tendo saída do corpo, sendo internada no hospício, sendo chamada de endemoniada, e eu gostaria de fazer um trabalho de abertura aqui no Brasil, mostrando que esses fenômenos são normais, eu tenho desde criança. E você, que tem esses fenômenos também é jovem, fecha aqui comigo. Nós vamos fazer um trabalho de esclarecimento consciencial dentro da área da saída do corpo. Fecha aqui comigo para, ao longo da vida, a gente clarear e ajudar tanta gente que está saindo do corpo. Quer dizer, abrindo uma informação que estava presa dentro de contextos mais místicos. Até aí, perfeito. E ele falou, Wagner, fica firme comigo que isso é uma tarefa reencarnatória, né? Vamos seguir em frente abrindo. Eu segui abrindo, é o que eu estou fazendo. O Valdo acabou depois fechando. Então, o que eu queria te perguntar... ele era bem diferente no início. Eu queria te perguntar, agora eu estou aproveitando o podcast, em vez de perguntar para vocês, tem muita gente que conhece esse estudo, eu estou fazendo uma pergunta para mim. A gente, quando professor, você sabe, meu primeiro trabalho é fitoenergética, graças a Deus cresceu tanto, você me ajudou muito. Mas nós, como professores, temos muito que aprender com essa mudança do Valdo, né? Sim. Porque não foi legal. Nitidamente, alguma paranoia entrou na cabeça dele. Eu que conheci ele numa época que o Valdo chegou ao ponto, por exemplo, tinha uma feira esotérica em Salvador, uma feira mística, isso em 1988, a gente já trabalhava junto. Eu não queria ir. E o Valdo falou assim, vamos, Wagner, a gente tem que ser universalista. Olha como o Valdo que bonito. A gente tem que ser universalista, respeitar todas as vertentes, vamos lá e vamos contribuir, podendo falar de saídas do corpo. Vamos lá, vamos entrar no bolo, tem que estar no mundo. O Valdo usava a expressão, tem que estar no front da batalha. Eu moro em Ipanema aqui, não estou isolado em canto nenhum. Olha o Valdo da época. Ou seja... E eu não queria ir, porque eu estava achando aquilo místico demais, e o Valdo me convenceu. Olha como o Valdo era. Que loucura. O passado do tempo, o Valdo começou a baixar o pau nisso tudo, mas antes, ele me aconselhou a abrir. Você tem uma ideia? Eu segui na abertura, que era aquilo que eu me sentia. E aí, com o tempo, o Valdo montou institutos e outras coisas, e um monte de gente passou a estudar e seguiu o padrão dele. Mas eu estava desde o início, eu não estou mentindo, eu estava junto, eu falei, estou falando o que eu vi, não é o que eu escutei, eu estava lá. Muita gente veio depois, pegou o pacotão do trabalho do Valdo e ficou dentro dele. Eu não gosto de pacote. Na verdade, eu quero desembrulhar o pacote e somar e fundir, porque a natureza da minha mente, do meu coração, é abertura e universalismo. Então, eu recomendo o trabalho do Valdo, estuda tecnicamente a pesquisa dele, mas não pega o jeito dele, nem a maneira dele de achar das coisas. Aproveita o bom do cara. Se ele ficou depois teimoso e radical... Isso é problema dele. Ele deixou um legado muito bom. Aproveita o legado. Agora, a parte do homem, filtra. Como deve filtrar a minha parte, a sua. Excelente. Você sempre falou isso. Seguir sempre o melhor. Eu lembro que eu aprendi contigo o seguinte, Bruno, nunca deixa ninguém te chamar de mestre. Quando se vier de mestre, já solta uma. Sou corintiano, solta um defeito. Exato. Faz uma brincadeira, conta uma piada. Sabe aquela história? Faço isso, viu? Graças a ti. Você está jogando baralho e fala assim, tenha sempre um as na manga. Certo. Bruno, quando alguém tentar te fazer de mestre ou te endeusar, tenha sempre um defeito na manga. Larga o defeito para a pessoa não se iludir com você e perceber que você é apenas pessoa, não é mestre de nada. Eu aprendi muito contigo, Wagner. Ô, Gabi, você pode dar uma ajuda? Aquele fio ali está atrapalhando o braço dele. Se puder dar uma ajudadinha, só uma enrolada aqui. Acho que desenrolou. Acho que agora já deu. Veio o que puder conseguir. Obrigado por falar isso. Eu queria tocar nesse assunto. Quando você vinha, eu falei, quero tocar em Valdo Vieira, porque ele construiu um trabalho, uma obra incrível. Incrível, cara. E em algum momento eu percebi que ele meio que se perdeu dele. Agora vem a pergunta. Você já encontrou com ele depois? Sim. Encontrei fora com o do Valdo, corpo? Porque a última vez que eu vi o Valdo, 1988, quando então eu estava vindo para São Paulo já para fazer o trabalho que eu faço hoje, tive um convite para ir, São Paulo poderia expandir mais, que é o trabalho que eu faço espiritualista, mais universalista. Sensacional. Né? Recomendo para todo mundo as palestras do Wagner, gente, pelo amor de Deus. Aí eu passei 10 anos sem ver o Valdo, em 1998, porque quando eu me afastei, o Valdo ficou muito puto comigo. Porque ele tinha muita confiança em mim, eu era uma das referências para poder levar o trabalho em frente. Né? Tinha outras pessoas, o Wagner Alegretti, Samuel de Souza e várias outras pessoas, mas estavam dentro do âmbito do Valdo. E eu pensava com a minha própria cabeça, pela minha própria experiência. Né? E aí, encontrei com ele no aeroporto de Guarulhos, eu estava indo de São Paulo para Salvador, ele estava vindo de outro lugar e fez escala em São Paulo.
Encontrei ele, um grupo de pessoas, estudantes com ele, a esposa dele na época. E ao encontrei, eu cumprimentei ele me cumprimentou super seco, cara. Ele fez assim, ó. Entendi. Tá? E eu falei, quer saber? Vai se danar. Cada um com a sua. Cada um com a sua. Não paga minhas contas, só como dizem? porque eu não estou seguindo tua cartilha, você vai e me dá. Sim. E eu falei, sai se lascar. Padrão humano nosso. Aí, depois que o Valdo desencarnou, o que aconteceu? Por 3 vezes eu vi o Valdo Vieira. Ele apareceu para mim numa saída do corpo. Primeira coisa que ele fez, Bruno, isso o pessoal dele não acredita, o pessoal fanático que só segue ele, o Valdo me pediu desculpas, cara. Fora do corpo, já estava... Eu sei que você não fala isso para se gabar. Não, pelo contrário, é uma coisa legal. O Valdo já estava com o jeitão que ele tinha antigamente. Do lado de lá, ele viu as coisas e ele abriu. E aí ele falou para mim, eu carreguei a mão demais e não era para ter sido assim. Falou para mim, o pessoal dele, eu vou falar de novo, vai achar que é mentira, que eu estou inventando. Gente, eu trabalho com saída do corpo, eu não sou um teoricão de conscienciologia estudando e não tendo prática. Então, ele falou, eu pesei a mão, não era para ter sido assim, era para eu ter sido mais flexível. Falou para mim. Não é que ele tinha mudado de ideia, ele achou que um modelo ficou muito engessado. Ele falou isso para mim. E a gente tinha um trabalho na época, sentava eu e ele de frente e a gente ficava trocando energia, circulando. E aí a gente fazia um estado vibracional em conjunto. E às vezes segurava um na mão do outro e fazia essa circulação. O Valdo, fora do corpo, falou para mim, podemos fazer uma troca de energia como outrora? E aí, eu confesso, estava com o pé atrás com ele. Eu falei, aquela coisa de confiar, de se abrir para ele. Porque no aeroporto ele tinha feito isso. Eu falei, peraí. Mas eu me abri. Seguramos as mãos e fizemos uma troca de energia como a gente fazia antigamente. E ele, então, se despediu de mim, contente de ter refeito o contato comigo. Depois eu vi ele mais 2 vezes em trabalho de assistência espiritual. O Valdo está bem. Muita gente que não gostava dele achou que ele ficou mal. Não, o Valdo está bem. O Valdo fez trabalho muito bom, ajudou gente pra caramba. Muito. Que eu vi, apenas ele engessou o processo. Mas ele, como pessoa, ajudou um monte de gente. Te ajudou, Me ajudou, então tem que ser falado isso com o cara. Seu... E ele do lado de lá hoje está como ele era antigamente. Está risonho, está ali e está mais flexível. Eu te falo isso porque eu tive um aprendizado vendo muito da história do Valdo e eu tinha um negocinho na minha cabeça. Eu tinha um negócio, o que aconteceu com o Valdo? O que aconteceu com o Valdo? Porque metade de um trabalho bom, outra metade eu não gosto. Não conecta, não vou colocar culpa, não vou colocar crítica, não conecta. E o que aconteceu foi que eu escutei uma soprada no meu ouvido e agora encaixou tudo. Aprenda com o Valdo o que é, para não ir nessa rigidez, para não perder isso. Aproveita o maior pesquisador de saídas do corpo do planeta, que foi o Valdo Vieira. Apenas o engessamento dele e a maneira dele pensar era ele, o homem Valdo. Pega o pesquisador Valdo, a pessoa do Valdo, o lado da assistência espiritual, ele ajudou muita gente. Ele, como médico, atendeu muita gente de graça. Eu vi o Valdo ajudar gente pra caramba. Tá? Então tem que ser falado tudo isso apenas clareando isso. Muito obrigado por clarear isso. Só não pegar o engessamento. O resto, aproveita, filtra o trabalho e cuidado com os seguidores do trabalho dele que seguiram o engessamento. Ah, sim, tô ligado. Tá? Eles acabaram perdendo o melhor do Valdo, que era parte da consciência melhor e não o engessamento em cima dos parâmetros que ele criou. Ô Wagner, nessa época que você estava se desenvolvendo como espiritualista, como pessoa, como um médium, como uma pessoa, um projeciologista, projetor consciente, era uma época que Chico Xavier estava emanando princípios do espiritismo. Acima de tudo, Chico Xavier foi uma pessoa que nunca recomendou que ninguém se tornasse espírita. Engraçado, né? O Chico Xavier era muito bom, cara. Muito bom, né? Um cara maravilhoso. É que criaram todo um auréola de santidade em volta dele dentro de um contexto social, cristão, espírita, no Brasil. Mas o Chico Xavier era um cara muito bacana. Cara. E aí, você conheceu ele? Pessoalmente não, mas eu vi ele fora do corpo depois que ele foi embora. Teve uma vez, inclusive... Eu estava muito cansado, você dá palestra, você sabe como cansa às vezes as viagens. Às vezes suga. Lidar com muita gente, né? Se você não tiver uma infraestrutura boa e amar o que você faz, por exemplo, eu sei que faz uma coisa que eu faço também. Por exemplo, fomos convidados para ir para Salvador, para fazer um evento. Tem praias lindas. A gente vai focado para o evento. Quem não sabe disso, fala, vai para Salvador para praia. No evento. Eu vou focado, eu sou capaz de não ir à praia, totalmente focado dentro do evento. Se eu tiver de férias, eu vou para a praia. Isso. Mas eu sei que você é focado, porque a responsabilidade disso é muito grande. O número de vezes que eu já desperdicei uma praia, o número de vezes que eu já não... E lugares que o pessoal quer fazer turismo, eu faço se eu tiver tempo, mas se tiver compromisso, não dá.
E aí, nesse sentido, desgasta bastante. Era uma época que eu estava viajando muito, estava muito cansado. Tá. Tive uma projeção, fui levado a um lugar onde estava o Chico Xavier, um salão, toda energia azulada, um monte de espíritos desencarnados ali, carentes, e ele falando para eles daquele jeitinho, quer dizer, clareando, olha, vocês estão desencarnados, a vida segue. Quando eu cheguei perto dele, ele me conheceu de alguma forma, e aí eu cheguei perto dele, ele segurou nas minhas mãos e falou assim, eu sei que você está cansado. Eu também senti muito cansaço trabalhando com o público, e eu sempre recorria à prece, recorria a Jesus e me estabelecia. Continua o trabalho que você está fazendo e você vai ter sempre a ajuda dos bons espíritos. O cansaço vai passar, mas continua firme na reta que você está seguindo. E eu fui e voltei para o corpo, encaixei, na hora lembrei da experiência. Imagino que voltou para o corpo revigorado. A energia que veio junto foi muito legal. Então, pessoal, muita gente tem opinião X ou Y sobre personalidades. Para mim, o que manda é a energia. Pela qualidade da energia, eu sei se aquilo está bom ou não. A energia do Chico Xavier é maravilhosa. Eu não estou falando do cara aqui, eu estou falando o que eu vi fora do corpo. A energia dele é azul clarinha, uma coisa assim pacífica, harmoniosa. Não estou dizendo que o cara era santo ou perfeito, isso não existe. Deus é perfeito, nós não. Mas um cara do bem, da luz, e que no Brasil abriu portas para muita gente. Uau. E a espiritualidade, através dele, se manifestou bastante. E aí que eu queria falar, nessa época efusiva do espiritismo, ele começou a confortar as mães, principalmente. Sim. E a psicografia ou o estudo espírita de dar conforto. Muita gente não tinha nada a ver com o espiritismo, começou a procurar por ele para saber sobre um parente. Sim. Você teve algum período na sua vida, porque quando a sua mediunidade abre, o seu poder extrafísico abre, muito provavelmente as pessoas começam a pedir ajuda para você. Isso deve ser até hoje. No meu caso foi diferente, porque como eu tinha saídas do corpo primeiro, e as saídas do corpo são anímicas. Certo. É claro que um médium, por ter soltura energética e trabalhar com mentores na vigília, quando ele sai, vão ter mentores na experiência. Isso levou muita gente a achar que a saída do corpo era mediúnica. Não. Tem um monte de gente que não é médium ostensivo e tem saídas do corpo. É só olhar a literatura de saída do corpo, a maioria dos autores não são médiums, no sentido desenvolvido. São pessoas que começaram a ter saídas do corpo espontâneas. No meu caso, olha bem como é a história. Lá na época do Valdo Vieira, ele fazia as reuniões e palestras no prédio dele no condomínio. Era na rua Visconde de Pirajá, 164, em Ipanema. O 14º andar. O pessoal do prédio começou a reclamar. Nesta época, eu comecei a ir na Fraternidade André Luiz, tá? Porque tinha uma senhora chamada Enedina, que era uma descendente indígena de 60 anos, que começou a ir nas palestras do Valdo Vieira, onde eu estava, levada pelo Sebastião Carvalho, que era da Ramatiz. E ela tinha saídas do corpo. O Valdo se apaixonou pelas saídas do corpo dela. Ele adorava a Dona Enedina, porque ela tinha experiências espontâneas. E aí Dona Enedina tinha fundado a Fraternidade André Luiz no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, que era na rua Moreira de Vasconcelos, número 8. Eu tenho memória dessas coisas muito boa. E aí a Dona Enedina falou, Wagner, você não gostaria de assistir uma sessão de desobsessão lá no centro que eu fundei? E eu conheci a Enedina nas palestras do Valdo e fui até... E lá eu comecei a frequentar as reuniões mediúnicas, porque naquela noite que eu fui na primeira sessão de desobsessão, eu não frequentava lugar nenhum. Durante o sono, eu saí do meu corpo e me vi no astral, no duplo do centro, estava cheio de mentores ali. Certo. E eles falaram, seria bom se você desenvolvesse aqui também. Ah. E aí eu comecei a frequentar a sessão de desobsessão, em 6 meses minha mediunidade aflorou, que não era a saída do corpo que eu já tinha, mas a psicofonia. E aí eu comecei a ser um dos médios da sessão de desobsessão. Quando o pessoal do prédio do Valdo reclamou lá do pessoal, eu falei, Valdo, precisamos arranjar um lugar maior. Era dificuldade de arranjar um lugar maior no Rio. O Valdo tinha sido da área espírita, tinha se destacado para fora, porque ele já não concordava com o meio espírita, que ele achava religioso demais, era a visão dele. E os grupos espíritas que o Valdo conhecia não queriam abrir a porta para ele, porque tinha o preconceito que ele supostamente... Que ele já estava fazendo uma ruptura. É, a ruptura que foi correta e estratégica no momento dele, senão o trabalho de saída do corpo não teria expandido. E aí, na dificuldade, eu falei assim, Valdo, vamos lá para a Fraternidade André Luiz, a Enedina vem aqui, ela trabalha com mente aberta, com o Preto Velho, com o Ramatiz, ela é mente aberta. Vamos para lá, não é um centro espírita clássico, não é federado, né? Ele é um centro espírita cheio de gente com um monte de coisa legal.
levei o Valdo para a Fraternidade André Luiz. Olha que época, 1981. O Valdo dava palestra aos sábados na Fraternidade André Luiz, quando ele não podia, eu que fazia as palestras. Olha o Valdo dentro do Centro Espírita, cabeça abertíssima, ia em qualquer lugar que convidado. E agora o Valdo tinha umas coisas também. Quando ele era convidado para algum grupo mais ortodoxo, ele não ia, ele pedia para eu ir. Vai você, né? Porque ele já não tinha mais paciência. E eu, pelo contrário, eu falei, não, meu negócio é a projeção, não interessa o grupo, eu vou lá para fazer o trabalho que eu sei. E aí a gente passou a fazer lá, e lá a minha mediunidade desenvolveu, mas era na desobsessão, não era na psicografia para ali. Claro, a dona Enedina já fazia esse trabalho, então não fui por essa praia. Meu trabalho era da desobsessão, e eu acoplava entidades carentes. Durante o sono era levado ao astral do centro e conversava com os caras que tinham incorporado comigo na vigília. Era 2 turnos, a sessão era aqui e continuava durante o sono. Eu passei a explicar isso nas palestras, que quem trabalhava como médium precisava entender que a sessão não acaba na hora que ela acaba, porque ela continua fora do corpo durante o sono. Então eu comecei nessa época, Bruno, a mesclar as saídas do corpo que eu tinha com os fenômenos mediúnicos aqui. Quer dizer, eu comecei a ampliar o leque. Já não era só a saída do corpo, agora tinha a mediunidade. Com o tempo, eu comecei a ter memórias, retrocognições da velha Índia, como yogi. A parte hindu voltou e eu acoplei na parte do médium que eu era e do projetor extrafísico que eu era. Começou a abrir mais ainda. Depois eu mergulhei na parte taoísta, chinesa, depois na parte hermética, grega e egípcia, e a minha mente só foi... Explodiu. Fazendo, mas o carro-chefe sempre foi a saída do corpo. E nessa abertura eu via mentores espirituais de todas as áreas, chineses, via egípcios, via preto velho, índio, via de tudo. Então, para mim, a saída do corpo foi sempre de grande abertura. O trabalho do pessoal com saídas do corpo teórico tentou botar a projeção sem tudo isso, que é uma mentira. Bruno, você mora no Brasil. No campo energético extrafísico do Brasil está cheio de índio desencarnado. Claro que sim. Está cheio de negros desencarnados. Com certeza. Você sair do corpo, eventualmente você vai dar de frente com eles. Não significa que você é da doutrina X ou Y. O pessoal tentou tirar esse pessoal da jogada. Tipo, mentor agora é só de alto, só de plano mental. Isso é besteira. Você sai do corpo e vê mentores de tudo quanto é tipo. Desde um plano elevado até um Exu num ambiente de umbral trabalhando. Se o próprio hermetismo fala, se o próprio hermetismo, a Tábua de Esmeralda fala que se o que está embaixo é como o que está em cima, o que a gente vê aqui, a gente vai ver ali. E isso no misticismo também rolou da seguinte forma. Não, eu não quero contato com o caboclo. Cada besteira, né? Nem com o índio. Eu quero contato com o mestre ascensionado do Himalaia, um extraterrestre vindo de Órion, na saída do corpo, se não funciona assim. Eu estou falando, eu trabalho com isto. Sim. Então, você vê de tudo. Você pode ver um cara do Himalaia e pode ver um Exu. Você pode ver um mestre chinês antigo e ver um preto velho. Você pode ver um mentor cristão e pode ver... Uma pombagira. Uma pombagira. Certo. Você está de frente com o mundo espiritual, Lindo isso. Que é multifacetado em vários aspectos e não tem ninguém certo ou errado. Tem maneira de se trabalhar. Agora, todo mundo buscando uma luz maior é o que interessa. Uau. Wagner, rapidinho, diferença entre mediúnico, anímico, mediúnico. Você Boa tocou pergunta. nesse assunto, eu sei que isso confunde muita galera, acho que a tua explicação é incrível. Eu clareio muito isso nas palestras. O anímico vem da palavra ânima, ou ânimos do latim, que é a alma. Então, como espírito encarnado, temos um conjunto de potenciais, Bruno. Nós podemos pensar, sentir emoções, podemos fazer um monte de coisa por nós mesmos. Esse é o anímico. Nós encarnados aqui, é o potencial humano. Ele independe de mentores. Você pode escrever um texto, você pode fazer uma palestra, você pode ter um fenômeno telepático que é radicado na capacidade sua de pensamento com outra pessoa. Isso é anímico. O mediúnico é quando uma presença extrafísica vem e interage através de você. Daí o nome médium em latim, intermediário. O médium, por exemplo, tivesse um mentor aqui, Bruno, e passasse uma mensagem, entre ele e você eu sou um meio, um médium, uma ponte entre planos. Então o fenômeno, quando é patrocinado por uma presença de fora sobre você, é mediúnico. Quando é você que faz por sua própria conta, sem influência externa, é anímico. Porém, o ser humano é multifacetado. Pode misturar a parte anímica com a parte mediúnica, tornando aquilo anímico-mediúnico. Então, o exemplo mais simples. Você pode aplicar um reiki, uma cura prânica, um passe por você mesmo, é um passe anímico. Sim. Se você é um médium, o passe vai ser mediúnico. Agora, você, ali, aplicando energia por você, pode acoplar um espírito e você não vê.
é meio mediúnico, mas também é meio anímico. Então daria o anímico Claro. mediúnico. Então você tem 3 tipos, o anímico, ou o mediúnico, ou o anímico mediúnico. Tudo gira nessas 3 possibilidades. Seja uma saída do corpo, seja uma clarividência, ela pode ser sua, sozinho, pode ter interferência externa, que é mediúnica, e pode mesclar as 2 coisas. Fácil, hein? Principalmente num livro, né? No livro, às vezes você põe a tua ideia, às vezes você passa a ideia do mentor. E você nem viu e acha que é teu. É verdade. Anímico mediúnico. É e verdade. às vezes você vai colocar um conteúdo que é teu, muito legal, porque o espírito encarnado também tem potencial. Aquilo é anímico. Então, você vai ter 3 variações, anímico, mediúnico ou E a mescla. outra coisa que eu queria voltar, que foi muito legal você falar, cada um tem que encontrar o seu próprio jeito. Isso. Você não foi para psicografia, você não foi por uma estrutura de centro espírita ou de umbanda, você achou o seu jeito. E a tua maior habilidade está nas saídas do corpo. Para mim sempre foi o Que carro-chefe. recomendação você dá para quem está começando? Como que a pessoa pode sentir para que lado que é? Isso aí é feeling, ela É treino, observa, né? não dá. E outra, alguém de fora sempre vai dizer o que o outro vai fazer, mas não é a pessoa. Então, cada pessoa deve identificar onde que ela se sente bem, como que ela rende melhor, e aí vai variar de pessoa para pessoa. Eu conheci pessoas que ficavam frustradas porque a mediunidade dela não tinha aberto ostensiva. No entanto, elas tinham uma energia maravilhosa para cura. Elas estavam procurando a mediunidade, e o trabalho dela era de passagem de energia com as mãos, anímico. E conheci outro que era médium e não queria mediunidade, só ficava no anímico, que ele tinha que ser médium. Então, não é igual. É igual alguém fala assim, qual é o lugar que eu devo frequentar? Eu falo, não sei. Verifica, vê o que é que bate no teu coração e se afiniza com aquilo. É você que tem que definir a praia que você gosta, não é o outro te dizer o que você deve fazer. Então, é legal você ter várias capacidades, mas que você tenha equilíbrio nelas e perceba o que te deixa bem. Igual o meu amigo, queria sair da Igreja Católica, eu falei, não saia. Essa é a melhor parte. Quer ver como são as coisas? 2 rapazes da Umbanda, 2 médiuns, foram numa palestra do Valdo Vieira. Eu trabalhava com o Valdo ainda. E eles queriam estudar a chamada projeciologia. Naquela época era assim que se chamava. E foram conversar com o Valdo no final da palestra. O Valdo não gostava da Umbanda, porque ele achava mística. Era a opinião dele, tá? E aí eles falaram, a gente é da Umbanda, nós somos médios, adoramos a Umbanda, mas gostaríamos de estudar saídas do corpo com o teu viés da projeciologia, que é um tema que encanta a gente. O Valdo virou, já radical, e falou assim, você quer ir para a projeciologia? Larga a Umbanda agora. Olha só como o Valdo ficou. Larga a Umbanda agora, que isso é misticismo e não cabe no estudo da projeciologia. E virou, deu um escanteamento do cara e saiu. Ele começou a fazer isso, como fez comigo, tá? E aí, os 2 caras ficaram frustrados, vieram conversar comigo. Wagner, o que você acha? Fala, eu acho que uma área não exclui a outra. Por que você ser um bandista te impede de você estudar projeção? Que tal unir as 2 coisas dentro da linha que você gostar mais? Vai na tua reunião de Umbanda e depois vem aqui na palestra para aprender projeção. O que uma coisa tem que excluir a outra? Nessa altura, eu divisei um preto velho do lado dos 2. E ele telepaticamente falou para mim assim, diz para os 2 de que eles não devem sair da Umbanda. E eu falei, por quê? Porque em outras vidas eles abusaram do povo negro. Eles têm um karma para resgatar com o povo negro e eles fizeram um projeto para reencarnar na Umbanda e, através da Umbanda, dar vazão a toda essa parte que eles no passado bloquearam. Se eles não trabalharem nesta área, vai travar tudo para eles. Diga para eles estudarem saída do corpo e, ao mesmo tempo, continuar na Umbanda. E diz para eles para não seguir aquele barbudo lá. Estou contando coisas que eu nunca contei. Obrigado. Tá? Acho que a gente deixou bem alinhado para isso. Precisa deixar bem alinhado, que isso não é crítica, isso é maneira de ver. Tá? Até porque o próprio Valdo já está em outra sintonia. E outra maneira de ver, que hoje dá para olhar que a visão mais aberta, ela é o que chama no momento, e não uma visão mais radical, lacrada. Né? Radical demais. Wagner, olha, eu acho você uma grande inspiração para todo mundo que está começando agora, ou para os que já começaram há tempo. Vou falar aqui sobre esses influencers que tem hoje. Acho que todo mundo tem direito de fazer seu trabalho. Acho que todo mundo tem direito de falar o que está sentindo. A internet permitiu isso, mas tem muita besteira por aí. Antes disso, antes de entrar nesse assunto levemente polêmico, que caminho você recomenda para alguém que quer ser um Wagner? Um Wagner como um professor de Deus, né? Tem até um dos livros do Joshua, se eu não me engano, que fala como ser um professor de Deus.
Um professor que leva uma coisa espiritual, um assunto espiritualista, que vai receber, de certa forma, preconceito, mas, por outro lado, recebe também a atenção do interesse, também. Porque as pessoas sabem que tem algo mais. No meu caso, você me ajudou muito, eu fui no caminho das plantas, missão de vida, e foi indo uma mistureba de coisa. Eu tenho muito o teu DNA de falar de vários assuntos, né? O que você recomenda para quem está começando agora, uma pessoa... muito provavelmente vai acontecer como foi para mim, como foi para você. Você tem uma profissão normal e você começa a sentir que falta alguma coisa, começa a estudar e revela aquele chamado. Que dica você daria para quem quer ser um Wagner no futuro? Depois, com o passar dos anos, eu fui ficando adulto, comecei a dar as palestras, minha mãe foi mudando a opinião sobre mim, porque é mãe, né? É. E aí, ela tinha os meus livros, mostrava na igreja, você vê como foi mudando. Minha mãe desencarnou em 2017, tá? Já vi minha mãe várias vezes. Semana passada eu vi minha mãe de novo. Ela estava em outro plano e daqui, por clarividência, eu via ela. Minha mãe, remoçada, porque o espírito, quando está bem, remoça, e ela fazia com o dedo assim para cima e falava assim: Wagner, você está fazendo o trabalho de Deus na Terra. A mesma coisa que você acabou de falar. Continua fazendo o que você está fazendo e Deus vai sempre te iluminar. Nunca esquece de onde você veio. Minha mãe, cara... evangélica, continua cristã do lado de lá, mas a mente é super aberta. E aí ela fala, continua fazendo porque você é um homem de Deus. Olha só, né? E na verdade, todos nós que trabalhamos com algum conteúdo, tentando passar consciência e claridade, todos nós não trabalhamos sozinhos. Sem a luz nos guiando, nós não seríamos nada. E não teríamos força para aguentar o cansaço, a canseira. Trabalhar com consciência no planeta Terra, com a humanidade como não é fácil. Então você sofre crítica, ataques, só que o que te move? O amor pelo que você faz. E o amor não de alguém que se acha missionário ou escolhido, o amor que um dia te encantou e te fez mudar o parâmetro de vida. É essa força que a gente tem. Muitas pessoas têm isso, Bruno, porque também são iguaizinhos a nós, espíritos egressos do outro plano que encaixaram aqui, com conteúdo de lá para cá, cada um na sua área, e eles vão fazer seus trabalhos. Um vai ser médium num lugar, o outro vai ser curador no outro, o outro vai ser um padre ali, o outro um pastor aqui, o outro um yogi aqui. Se a gente tem visão de conjunto, cada um está no nicho aonde se preparou para estar fazendo um trabalho. Então, às vezes, a pessoa ainda não descobriu esse vetor para abrir ela. Então, o que eu aconselho? Primeiro, se sinta seguro com você mesmo, com o teu desenvolvimento. Você não pode chegar e tentar passar algo que você não está estabilizado naquilo. Eu sempre li muito para me embasar e ter visão de conjunto. Então, eu posso chegar no lugar, eu posso te falar da parte hermética, da parte espírita, da parte yoga, da parte teosófica, da parte projeciológica. Eu posso te falar de qualquer tema que você me perguntar, devido a essa base e a memória que eu tenho. Então, alguém para trabalhar com isso precisa ter uma base, em primeiro lugar, dentro daquilo que ela vai fazer. E isso não é fácil, porque tem que ter dedicação. Você gasta muito dinheiro comprando livros. Tem que estudar mesmo, tem que estudar mesmo, tem que se dedicar. Aquilo não é um negocinho. Aquilo é uma coisa, não. Aquilo é um modo de vida, se torna diferente. Não é fácil. E muita gente tentou sair de um trabalho para se dedicar à parte espiritual e quebrou a cara porque não tinha como subsistir financeiramente. Não dá para a pessoa fazer isso. Então, tem que ser uma coisa gradativa, gradual, e que ela consiga, de alguma forma, ter a estabilidade dela financeira para viver e, ao mesmo tempo, poder fazer aquilo. Não é fácil. A maioria tem seu trabalho e dedica um tempo à parte espiritual quando der. Outros conseguem trabalhar com a parte espiritual integral, né? Com várias outras formas de trabalhar. E isso não é fácil, Bruno, eu digo para as pessoas. E outra, tem cansaço, tem a dedicação às viagens, porque você vai ser levado para muitos lugares. Você está saindo da tua casa, da tua família, você está em outro ambiente, ninguém nota isso, porque o pessoal escuta falar, olha, você vai viajar, que legal. Não tem ideia do deslocamento, do cansaço, e você está exposto com o público fora, principalmente quando é fora do Brasil, e eu viajo bastante para fora. O pessoal, você vai para a Europa, para os Estados Unidos, pensa que é uma viaginha de férias. Não é. É trabalho. E como para aproveitar horas o tempo, de voo. Você vai de um lugar para cá e fora vários voos entre países, fuso horário, cara. Comida jet diferente. Lag. Jet lag. A primeira vez que senti jet lag foi na última viagem que eu fiz para a Europa, cara. Eu peguei 3 fusos, porque eu estava em Portugal, fui para Bruxelas, daí para Londres. A diferença de 1 hora. Quando eu voltei, fiquei 4 dias
sem conseguir dormir direito, sem me alimentar direito, indo no banheiro toda hora, o corpo desregulado, até conseguir encaixar. Muito comum pegar uma gripe, uma inflamação na Você garganta. pode pegar uma gripe por desgaste. Aí quando eu viajo assim, eu levo vitamina C, levo própolis e evito de comer coisas, muitas vezes, que é a alimentação do lugar, mas que não bate com a sua. Claro. Então, por exemplo, eu vou para os Estados Unidos. Eu não vou ficar comendo hambúrguer, cara, nem macarrão, nem pizza. Hambúrguer, macarrão porque e pizza. eu acabo engordando muito e saindo da comida que é o arroz integral de casa, uma coisa um pouco mais equilibrada. Então tem tudo isso. Você se alimenta mal, às vezes, em alguns lugares, para não se expor a comer coisa muito industrializada que não é o comum. Por exemplo, em Portugal você come bem pra caramba. Nossa, arroz e feijão. Mas, bom. por exemplo, lá em Nossa, Bruxelas, é bom, na Bélgica, já era mais difícil. Nunca fui para Bruxelas. Londres, na Inglaterra, já era mais difícil. Em Difícil. Londres, eu me alimentava nos restaurantes chineses, cara, que era o mais próximo que tinha da minha alimentação, porque eu moro no bairro da Saúde em São Paulo, eu adoro a culinária chinesa e japonesa, e ali tem muitos orientais. Foi aonde porque o inglês, ele come muita batata, molhos do universo inteiro, com muito açúcar nos molhos, muita maionese, muito sanduíche. Ah, cara, você volta de lá, Inchado. uma bola, tua glicose batendo nas alturas, então tem tudo isso que tem que ver. Você pode estar no hotel mais luxuoso do planeta. Não é tua casa, não é teu cobertor, não é teu travesseiro. Você Não é viaja sua energia. muito. Chega uma hora que o hotel é totalmente impessoal, se ele é de um jeito ou de outro, porque para você não está na tua casa. Não tem mais romantismo nenhum de viajar, Não né? tem. É o pessoal que não viaja não tem a menor ideia disso. Não tem. Sem contar os apertos no aeroporto, no avião, as pessoas mal educadas que mal desce o avião, já ficam tudo empilhada, não espera o outro. É complicado mesmo. Ô, Wagner, hoje nós estamos vivendo um momento já estamos no momento em que o like e a visualização é o que mais importa. E assim, não estou dando uma de falso moralista, eu sou uma pessoa que estou sempre buscando que meus vídeos, os seus vídeos, que deem certo. Mas não a qualquer custo, né? Eu já estou vendo hoje uma geração de pessoas, inclusive aproveitar e falar aqui 2 ótimos livros do Wagner, Viagem Espiritual e Falando de Vida Após a Morte, 2 livros lindos, inclusive esse aqui, ó, você está precisando de um consolo para alguém que você perdeu, você está precisando ter aquele conforto sobre a morte de alguém na sua vida. Esse livro aqui é transformador para te dar essa serenidade, essa clareza, essa consciência. E esse aqui para mim é uma Bíblia. As imagens coloridas, mostra algumas. Léo Dolfini, 58 imagens coloridas do Léo Dolfini, Léo, que olha... Você tem visto o Léo? Fala com ele? Toda quarta-feira ele tá comigo. Abraço pra você, Léo. Léo foi muito paciente comigo nessa época aqui. Cara, que esse livro aí você também ajudou pra caramba. Sem você não tinha saído. Demos todo de si aqui numa situação... Olha, tá aqui, isso aqui é um livro que todo espiritualista tem que ter. Virou uma obra de referência na parte da saída do corpo. Muito vendido. É porque hoje talvez seja o principal livro que circula no Brasil. Agora, o principal livro é o Projeciologia do Valdo Vieira e o Projeções da Consciência. Sim. Só que a nível de circulação, esse é o que aparece mais hoje, no momento presente, por causa das imagens. Claro. E o livro circula bastante. E eu botei um link no final que você clicando cai numa bibliografia para outros autores. Excelente. Porque é sempre a preocupação. Não fica preso numa abordagem, visão de conjunto. Leia outros autores. Os links para esses livros numa super oferta para vocês, sempre que o autor vem aqui te dar um super desconto, estão aqui na descrição. E antes de continuar, eu quero pedir a todos vocês. Eu não tenho como agradecer o que o Wagner fez por nós. Eu estava falando para ele estar aqui no prédio novo. Wagner, isso aqui tem dedo teu. E assim, eu sei que você é um cara humilde, que nem aceita isso, mas tem dedo teu. Assim como o Valdo. O Valdo, de certa forma, tem dedo no seu trabalho. Certeza, exatamente. Então isso quer dizer, sem você não construiria. Olha, eu talvez não estaria aqui, mas o Wagner nos ajudou. E eu quero dizer a você que é meu seguidor, ou que está me conhecendo agora, eu quero pedir a você, vai lá no canal do Wagner, se inscreva, comece a seguir o Wagner. Eu poder ter a oportunidade de devolver isso aqui para o Wagner, o que ele fez por mim, pela Patrícia, pela Luz da Serra, é uma coisa que enche meu coração. E eu quero dizer que eu sempre honro tudo que você me ensina, eu sempre falo de você, eu sempre cito você. Você é um cara muito legal, gosto muito do seu trabalho e é o mínimo que eu posso fazer. Muito obrigado. Bruno, então, você está me deixando se inscreva aqui vermelho. Mas, você começou a ter que comer brócolis, cara. Eu sou um novo homem. Você é um novo homem. Cara, amigo. eu tô comendo brócolis. Coisas do você amor, acredita hein? que a piada que eu fazia sempre com o Bruno, eu falava assim, o umbral astral inferior é uma lagoa pantanosa cheia de brócolis e os espíritos tentam escapar e escorrega no brócolis de novo. Sim. Porque eu detestava brócolis, cara. Eu adoro doce, né? Por isso que eu sempre fui sempre cheinho.
Só que com o tempo, cara, eu comecei a fazer uma mudança de alimentação, não por motivo espiritual, motivo de saúde física, de equilibrar. Passei a comer arroz integral, Certo. sabe? Não comia mais miojo. Começou sabe? a dar uma arrumada mesmo. Tem 30 anos que eu não como carne vermelha, mas nada disso foi motivo místico. Foi sempre uma questão de sensibilidade mais natural. E aí eu passei a comer brócolis. Você acredita, cara? Se você me falasse isso 20 anos atrás, eu não acreditaria. Eu achei que você estava zoando. Eu tô comendo brócolis, eu não como mais pudim, eu evito batata frita. Eu sou um novo homem. Não sei se melhor, porque dá uma saudade da batata frita, cara. Batata frita, e dos doces, né? Mas tô tentando melhorar a comida. Que legal, fico feliz por você, muito foda. Olha só, Wagner, se as pessoas quiserem estudar com você, onde que elas acham os dados? Onde que você normalmente costuma ensinar? Como que você está fazendo o seu trabalho hoje em dia? Eu moro em São Paulo há 34 anos. Então lá nós temos o IPPB, no bairro do Ipiranga, que é um prédio que tem um salão com 200 pessoas que cabe. Eu faço palestras às sextas-feiras gratuitas. Olha aí, 30 anos lá. Lá no Ipiranga. Lá no Ipiranga. Às sextas-feiras, lá no site do IPPB e no meu Instagram, ficam lá os banners. Vou pedir para colocar todos na descrição das palestras, aqui. Né? E eu tenho feito um pouco menos por causa das viagens para fora. E aí acabou minha agenda muito ficando chique, hein? Está muito nojento. Eu fazia antes 4 palestras toda sexta-feira, às 4 do mês. Agora é 2, 3, às vezes uma, dependendo, mas tem essa entrada aberta. Eu tenho um programa na rádio Vibe Mundial há 25 anos, você já esteve lá. Sim, com certeza. Comigo, agora são 2 programas. Eu sou uma das maiores audiências da grade da rádio, cara. Então, eu alcanço muita gente pela rádio. Me dá uma alegria fazer o programa. Eu alcanço gente. Muitos brasileiros que estão em outros países escutam pelo site da rádio, assistem pelo YouTube. E aí eu acabo alcançando bastante gente. Vou te lembrar uma coisa. Eu estava lá na rádio e você falou assim, Bruno, fala um tratamento aí da fita energética para alguém, isso e aquilo. Aí eu fui dando, as pessoas ligavam, Jean atendi e passava. Lá na rádio até hoje. Um abraço, Jean. E aí eu falei assim, não, pode mandar para o meu e-mail. Não tinha rede social, não tinha nada. Que eu respondo todas as perguntas. Eu, novato, você falou assim, olha que não dá para responder. Você não vai conseguir responder tudo, cara. Wagner, você saía do corpo depois de ter experiências espirituais num centro espírita e depois de noite saía no corpo e tinha uma conversa com um pessoal que dava continuidade. Isso. Eu queria a tua ajuda para explicar para as pessoas o que é um espírito obsessor. Tá, vamos lá. Porque muita gente acha que um obsessor é um demônio, é isso. Exato. E como eu lido com isso? Como que eu sei que eu estou com espírito obsessor? Eu queria essa abordagem para a gente ir para o final da entrevista. Obsessor é um termo que surgiu na área espírita, referindo-se a espíritos pesados, densos, que poderiam influenciar uma pessoa a tomar comportamentos outros diferentes. Certo. Ou intoxicá-la com uma energia pesada, prejudicá-la psiquicamente em algum nível. Outrora, Bruno, a gente terceirizava tudo para o diabo. Certo. Qual era? Esse pensamento ruim que está aqui foi o diabo que me tentou e me jogou. A gente terceirizava. O pessoal hoje trocou o diabo pelo obsessor e começa a ficar exagerando. Essa ideia ruim deve ser um obsessor. Primeiro ponto, o maior obsessor que eu conheço somos nós mesmos. Sem dúvida. Porque nós não precisamos nem de espírito para pensar besteira. A gente sozinho já faz isso. Por baixo nível meu, seu e da humanidade inteira. E a gente está tentando sair desse lixo mental melhorando, estudando um pouquinho ali e tal. Então, semelhante atrai semelhante, Bruno. Se vier uma presença extrafísica e tentar te influenciar, ele encontrou algo paralelo na sintonia dela dentro de você. Então, muita gente que acha que tem uma presença nefasta perto, quer tirar a presença, mas não quer eliminar dentro dela o que atraiu a presença. E aí, uma ferida está aberta, cheia de moscas. Você tirou as moscas e não fechou a ferida, vem outras moscas. Exato. Você tirar um espírito assediador para lá e não fechar em você, não corrigir o que está atraindo ele, vem outro no mesmo teor e te obsidia. Então, a grande desobsessão é despertar da consciência e melhoria do caráter. Aí, nada pesado encosta, e se vier algo pesado, vai melhorar na tua presença, porque você agora está irradiando algo legal. Então, uma presença extrafísica pesada, ela tem de vários níveis. Alguém que desencarnou e não percebeu a passagem, encosta perto de você, o chamado encosto. Alguém desencarnado que mantém um ódio por você por algum motivo, seja de outra vida ou atual, e tenta incidir sobre você. Então, são as obsessões extrafísicas sobre o ser humano. Existem vários níveis de obsessão. Por exemplo, a clássica, você está aqui e um espírito desencarnado tenta te influenciar. Um desencarnado pegando o encarnado. Segundo tipo,
um desencarnado, inimigo de outro desencarnado, tentando se afetar. É uma obsessão no astral inferior. Certo. Terceiro, uma pessoa encarnada tentando afetar a outra mentalmente. É a obsessão de um para o outro. Mental. Encarnado sobre encarnado. Certo. E é possível o encarnado obsidiar um desencarnado. Você sabia? Claro que... Como, deixa eu dar um exemplo. Alguém desencarnou. Você tem ódio da pessoa. E você fala assim, eu estudo a parte espiritual, danadinho. Eu sei que você não está morto. Deve ter se ferrado, né? Deve estar no umbral. Tô te mandando aí, cara, que você se ferre no umbral. É uma onda mental pesada indo na direção de um desafeto. Isso aí deve acontecer muito pra gente famosa política, né? Bem feito, morrer. Acontece, mas às vezes acontece em família, por decepções de relacionamento. A pessoa passa e alguém daqui fica condenando. Ex-marido, ex-esposa que fez alguma coisa pesada. Tem coisas pesadas, né? Então, um ser humano pode, se a pessoa não estiver bem do lado de lá, ela recebe esse assédio. Se ela estiver num plano superior, nada disso chega nela. Mas há vários níveis de obsessão. Então, espiritualmente, o clássico é uma presença de fora tentando influenciar negativamente a você. O que defende a gente? Nós temos uma aura, um campo energético. Um campo energético luminoso não deixa interpenetração de presenças pesadas. Autoestima, a melhor que você puder cultivar dentro dos problemas que todo mundo tem. Ninguém consegue manter a autoestima o tempo inteiro, ainda mais com tanto sofrimento da humanidade, né, Bruno? Mas, dentro do sofrimento da humanidade, se você sofrer junto, como é que você vai ajudar? Então, você precisa manter um nível, pelo menos razoável, para tentar, de alguma forma, melhorando a você, melhorar o meio que é sofrido. Então, a gente precisa trabalhar para manter uma autoestima num ponto equilibrado, porque as coisas puxam para baixo. Se você deixar, vai ficar em altos e baixos. Então, tenta manter uma estabilidade, mesmo em meio a tantos problemas. A gente está estudando para tentar isso. Claro. Porque o pessoal fala, mas toda hora tem algo puxando. Sim, se você não fizer nada, vai continuar assim. Então, a gente precisa ter a noção. O que protege a gente é o clima interno da gente, o teu caráter. Agora, é claro que existem recursos. Irradiar energia, mantras que a pessoa souber, prece de coração, não uma coisa repetida na mente, uma coisa em espírito e verdade, estudos que ela fizer de práticas anímicas, mediúnicas, iogues, ativação dos chakras, tem um monte de coisa que hoje está mais fácil das pessoas estudarem. E um alerta que eu faço, Bruno, a internet, ela abriu muita coisa, é uma bênção, mas toda abertura tem dois lados. Sim. Um dos lados é a abertura, perfeito, democratizou a informação para todos. Segundo, como não tem filtragem, entra de tudo, inclusive gente negativa e gente confusa que distorce os temas. Como ninguém sabe, segue às vezes um monte de gente confusa. Então, a internet, o que se pede? Filtra tudo que lê, tudo que escuta e tudo que vê. Vê se aquilo é razoável, tem bom senso, é evolutivo e melhora o teu caráter. Repara, você está vendo um conteúdo na internet onde a pessoa faz o teu ego subir, não valoriza a sua presença na Terra, não valoriza a vida, fica só falando de outro planeta e não valoriza esse, fica falando que você vai passar para a 8ª dimensão e você não consegue viver bem nem na 3ª e não consegue lidar bem nem com os outros nesse plano. Então, você começa a ver que o discurso está falido e barato. Outra, um monte de gente falando de fim do mundo. Isso vem desde a época de Apocalipse até calendário maia, data limite, toda hora tem alguém falando de fim. Ora, a gente estuda a parte espiritual, nada tem fim, nós não morremos. Entramos e saímos dos corpos perecíveis. Então, o medo que o pessoal tem, agora vai ter 3 dias de escuridão. Escuto isso há décadas. E aí eu falo para o pessoal, por que você está com medo de supostamente 3 dias de escuridão aqui por uma coisa kármica e não está com medo do apagão da tua consciência dentro, que é o teu medo? A pessoa está esperando um apagão de fora para mudar ela por dentro. Que tal você mudar agora e tirar o teu apagão com clarinadas conscienciais? Então, você fica olhando isso, um monte de gente falando de fim de mundo, falando, por exemplo, olha, eu acho que você veio de Orion, Bruno. Eles dois que estão ali, aquele ali veio das Pleiades, o outro veio de Arturus. Agora, tá vendo aquele outro ali? Exilado de Capela. Olha o preconceito. E outra, a gente aumentando o nosso ego. Eu sou de Orion, você mas aquele ali é um exilado. E aí sempre falo pro pessoal, Bruno, você vai rir disso. Se você era de Orion e veio para cá, por que você tá aqui e não tá lá? Você foi degradado de lá para cá. E outra, o boleto que te procura para você pagar o imposto de renda te procura nesse plano, não é lá onde você estava. Então, Bruno, o planeta Terra ofereceu uma nova chance da gente encaixar, um novo corpo para a gente aprender
e você fica cuspindo no planeta que você está te hospedando e fica valorizando um lugar de fora e não valoriza o dia de hoje e a vida. A pessoa que fala isso só mostra o quanto ela não sabe nada. Exatamente. Aí a desculpa é assim, mas eu vim como missionário. Quer dizer, o teu ego é enorme. Você não é igual a todo mundo. Você é superior e veio aqui ajudar o quê? Né? Então tem muito disso na internet. Não estou falando de extraterrestre, que é óbvio. Eu estou falando da viajada na maionese astral. Claro. Que muita gente faz e um monte de gente entra nessa história. Vamos falar alguns micos. Então, existe a alma gêmea, né? E quando a pessoa tem a alma gêmea e daí separa da alma gêmea, como é que fica? A alma gêmea vira pensão. Vira pensão a alma gêmea, né? Qual que é esse lance de alma gêmea? O lance de alma gêmea... Tô falando que tem um monte de micos sobre isso. É o seguinte, tecnicamente falando, o todo está em tudo. Então, qualquer um é gêmeo de qualquer um, porque está na luz do mesmo todo, que é a origem. Então, o conceito de alma gêmea surgiu a partir de uma distorção. Nós tivemos outras vidas, geramos afinidade com outras consciências que estavam encaixadas. E às vezes, Bruno, a afinidade que a gente tem por alguém hoje não é de outra vida, é do período extrafísico antes de descer nessa vida. Você pode ter conhecido a Aline, sua mulher, do lado de lá, não em outra vida. E aí vocês conversaram, quando a gente estiver lá embaixo, se a gente se encontrar, como junto. A gente tá afim no mesmo trabalho, de repente a gente ajuda um ao outro a evoluir em conjunto, uma dupla de evolução. E aí quando bate se conhece, parece que não é que um foi feito para o outro. A afinidade já existia antes. A vida não começa na Terra, ela começa em outro plano. Então, daí gerou o conceito de que duas pessoas são uma mesma mônada que se partiu e agora se une. Eu não consigo entender. O todo está em tudo. Qualquer coisa no universo é uma forma de energia. Matéria é energia condensada e energia em estado radiante. Qualquer coisa é uma forma de energia. O todo está em tudo e tudo é uma energia só, em vários níveis de condensação. Como que pode ter um troço separado que precisa do outro para poder completar? Bruno, o pessoal está atrás da metade da laranja ou metade da maçã. Veja, se vier uma pessoa com a metade, vem metade da inteligência, metade do amor, junta metade da tua inteligência, dois para fazer um, você está de sacanagem. Não é melhor dois se encontrarem, os dois inteiros, e somando, um ajuda o outro a evoluir em conjunto? Esse é o conceito que eu entendo. Agora, é claro, eu respeito a opinião de muita gente, mas o conceito de alma gêmea é os dois dentro e a humanidade fora. Maravilhoso. E eu não consigo entender isso. O gêmeo é qualquer ser vivo no universo. Tá bom, uma pergunta. Agora as perguntas aleatórias do Bruno. Uma pessoa é uma mala sem alça encarnada, tá viva. Aí ela desencarnou, ela vira uma mala extrafísica? Ah, com certeza. Você vai morrer de rir do que eu vou falar agora. Tá bom. Bruno, o Daniel que tá ali, ele chega e fala assim pra gente. Wagner, Bruno, eu saí do corpo e vi uma entidade exótica, um espírito meio estranho. O cara era exótico, era diferente. Por que tem espírito estranho e exótico? Aí eu vou falar, Daniel, o cara desencarnado exótico de hoje era o cara exótico daqui encarnado que desencarnou de ontem para hoje. Ele já era estranho aqui. Certo. Tem uma letra do Renato Russo, da Legião Urbana, você vai lembrar da canção que dizia festa estranha com gente esquisita. Festa estranha. Tem um monte de gente esquisita aqui, incluindo a gente às vezes. Então, ela desencarna, ela não vai virar algo da noite para o dia que ela já não era. Então, muita gente estranha encontrar pessoas estranhas lá, mas elas eram as mesmas daqui que desencarnaram. Então, tem um monte de gente estranha que a gente encontra aqui e lá. Aqui, ó, essa é campeã, eu aprendi tudo com você. E eu quero falar, Wagner, cheguei naquele lugar ali, nossa, tava uma egrégora negativa horrível ali. O que você tem a dizer sobre a egrégora negativa? É incrível. Sempre que eu falo nisso, eu sou criticado por gente que não dá fundamento na explicação. Eu gosto de dar fundamentação. O termo egrégora, onde que ele surgiu, Bruno? Dentro do ocultismo. Não foi a nível aberto. E o ocultismo era esotérico, interno. De mestre a discípulo não podia passar para fora. Claro. O termo egrégora, na origem, significa velar ou cuidar. Significando, Bruno, um grupo de estudantes espirituais voltados para a luz formam uma aura coletiva dos interesses. Esta aura coletiva tem guardiões espirituais que protegem e cuidam. Proteger, cuidar ou velar, egrégora. Certo. Tá? Do grego egregorem, que é a tradução literal. Isso surgiu séculos atrás na Grécia, a expressão egrégora. Só era usado num campo energético coletivo dentro de um templo. Quando chega no século XIX, havia um autor francês, um ocultista muito conhecido, Eliphas Lévy, que era o pseudônimo do abade Louis Constant, que tinha sido expulso da Igreja Católica porque gostava de ocultismo. Na primeira metade do século XIX, na França, o Eliphas Lévy era o autor mais
prolífico, na verdade, e que publicava muitas obras, era uma referência. Ele começou a botar o termo egrégora nos livros dele, um termo que era usado mais internamente. Como ele era um autor muito considerado, muita gente começou a ler aquilo e começou a falar, pois é, quando pessoas se juntam, formam um ambiente coletivo que é uma egrégora. E começou a achar que qualquer reunião e qualquer campo coletivo era uma egrégora. Pegou o termo que era interno e trouxe para o externo. Isso gerou uma confusão, porque o termo caiu no gosto popular, ao ponto de hoje alguém falar assim, você está vendo aquele bar cheio de alcoólatra? Tem uma egrégora de alcoólatra? Tem algum iniciado, alguém que mexe com a luz ali? Ah, ali tem um grupo que faz o mal, tem uma egrégora das trevas. Bruno, quando você fala egrégora, a proteção da luz, a palavra egrégora, velar ou cuidar. O alto cuida do que é da luz. Se algo é da treva, como o alto vai cuidar? Mas você vai me falar, mas não tem protetores e uma atmosfera coletiva de mal? Tem, mas os protetores que tem ali não são da luz, eles vêm do astral inferior. E eles são os primeiros a te enganar. Então, que proteção do alto você vai ter num lugar de trevas? Então, o termo egrégora, ele ficou pulverizado e poluído, quando a origem dele era o campo sutil coletivo de um grupo de pessoas voltadas para a luz. Nesse sentido, vê se é isso que Jesus falava. Onde houver 2 ou mais em meu nome, aí eu estarei. Quer dizer, você formaria um campo coletivo quando buscando um ideal sublime. Então, tem ambiente, um shopping tem uma atmosfera coletiva, um banco tem, mas não tem guardiões espirituais que tomam conta. Isso acontece em grupos de trabalho baseados na luz. Uma igreja pode ter uma egrégora, uma mesquita muçulmana, uma sinagoga, um centro espírita, um grupo de umbanda. Egrégora não se refere à doutrina ou religião, mas se seres do bem e da luz estão buscando o alto, aí o alto protege. Proteger, velar ou cuidar, egrégora. Ou seja, vamos usar para termos de luz apenas. Termos de luz. Agora, tudo tem um campo de energia. Agora, a palavra egrégora, ela era específica para um campo voltado para a luz. Não é qualquer campo. Por exemplo, a torcida de futebol violenta. Você vai virar e falar assim, Bruno. Tem um campo de energia. Tem uma egrégora, tem um campo de energia. Você vai falar, tem uma egrégora daquela torcida? Não, porque não tem guardião espiritual. Mas você vai falar, tem uma atmosfera coletiva de uma torcida de futebol, que às vezes quer matar o cara da outra torcida. Como que o alto vai patrocinar isso? Então, a palavra egrégora, ela é específica, mas hoje está sendo usada para qualquer coisa. O que seria, então, um campo de energia pesado de um lugar? Como que você chama? Cheguei, nossa, a energia ali estava pesada. A atmosfera energética pesada. Tudo tem, por exemplo, cada lugar, você poderia escolher uma palavra para designar. Um banco, a atmosfera da atividade de um banco remonta a dinheiro, atividade econômica. A atmosfera coletiva de um shopping remonta a consumo. Então, cada ambiente tem a atmosfera daquilo que é realizado ali. Um grupo espiritual buscando o alto, qual é a atmosfera dele? Não é igual a do shopping ou do banco, ela é específica. Por isso que o nome era diferente. Mas hoje muita gente misturou. E você sabe, Bruno, muita gente acostumou com o termo egrégora para qualquer coisa. Veja, eu estou dando fundamento. Quem popularizou o nome é a origem, mesmo assim tem gente que vem e te ataca. Ah, eu não acho que isso aí está certo, mas não estudou isso para poder te contrapor. Eu estou dando base, fundamento, autor. Na internet tem muito disso. Você dá um conhecimento embasado, um monte de gente ataca e fala, não acho que é isso, mas não pesquisou nada. É só achismo mesmo. Que está brigando com a crença, né? E outra, não é o que eu sei tudo, ninguém sabe tudo, mas você está dando embasamento. Tá, agora vamos falar de embasamento. Tem uma coisa muito séria, rufem os tambores. Esparadrapo no umbigo, Wagner. Esse negócio aí funciona? Acabei de fazer eu tô falando uma live lá nos Estados Unidos, em Orlando, que eu botei no meu Instagram e também no YouTube. Você sabe que o pessoal, um monte de gente me ataca quando eu falo isso. Certo. A história do esparadrapo não protege nada. Porque eu acabei de falar ali, o que atrai uma obsessão? O que você pensa e o que você sente. Isso não tem nada a ver com o umbigo, tem a ver com a mente e com as emoções. Bruno, você coloca o esparadrapo no umbigo, continua com ódio dele, como que você vai te proteger? Nada. E o esparadrapo é poroso. Agora entenda, dentro da Umbanda, por exemplo, você pode ter um preto velho ou um Exu acoplado no médium, ele pega uma folha ou um cristal e energiza e fala assim para você, Bruno, coloque-se encostado no umbigo porque vai dar uma sinergia e vai te proteger. Isso não é o mesmo que colocar um esparadrapo. Não é. No meio cigano, você tem botar um paninho de gaze, também numa tradição cigana iniciática. Porque quando eu falei o negócio do esparadrapo, teve gente cigano que me atacou, um bandista, e eu não tinha falado isso. Eu estava falando do nível popular
de pegar e botar um esparadrapo. A moral da história, uma menina foi no Big Brother uns 2 anos atrás e pôs isso e popularizou de um jeito. Era uma coisa antiga falada, já mas se ela... falava, mas isso não tem nada a ver com o que o cigano está estudando ou um bandista que tem outro viés. Sim. Só que na hora que você fala, o pessoal mistura tudo, como se você tivesse falado uma besteira. Na verdade, estou falando a nível popular, você botar um negocinho aqui não protege você nem de você mesmo. Não. Imagina, eu estou com o esparadrapo aqui e estou pensando mal de mim mesmo. Está se maltratando. Não vai adiantar. É isso que eu esclareço, que o pessoal às vezes não entende. Claro que sim. E Wagner, olha só. Nós já estamos indo para o final, não quero abusar de você, mas eu vou te dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu tenho certeza que é um momento importante da minha vida. Eu sei que você já sabe disso. Eu queria te perguntar o momento Sônia Abrão aqui, já que eu baixei o nível. Quem de famoso você já viu do outro lado? Eu já vi algumas pessoas, mas eu tenho o maior cuidado com isso. Como seria Sônia Abrão espiritual? Pelo seguinte... tem gente que não estuda essa temática. Claro. Quando você fala que viu alguém conhecido, qual que é a crítica que você recebe? Esses médios só falam de gente conhecida. Você viu 1000 espíritos desconhecidos. É verdade. Você vê um conhecido, o pessoal acha que você só falou daquilo. Para chamar atenção. No meu caso, eu não quero chamar atenção para isso. Eu quero chamar atenção para a parte espiritual. Eu vi algumas pessoas, porque me foi dada a possibilidade de ver, para estudar o caso de pessoas famosas e a repercussão. Que era a segunda pergunta que eu vou fazer depois sobre... Uma pessoa famosa, ela recebe muitas formas mentais e energia do público. Se ela não tiver uma estrutura interna, ela não aguenta. Vamos dar um exemplo. Um artista popular, no rock muito comum, tá ali com uma plateia de milhares de pessoas, todo mundo olhando para ele e admirando. Ele tá todo energizado com a energia daquele público. Quando ele sai e vai pro hotel ou para casa e ele tá sozinho, dá uma defasagem, porque aí é só a energia dele. E ali em cima do palco ele era poderoso com a energia de todos. Dá uma queda de energia quando é a dele. O que ele precisaria? Voltar para o hotel ou para casa, ter uma família, amigos, que tratassem ele como pessoa, não como personagem em cima do palco, para ele baixar a bola e viver com a própria energia. Como ele estava na energia do público, volta e não tem essa base, há uma defasagem. Como é que ele preenche? Com álcool ou droga. Isso explica muita coisa. Para poder, se ele tivesse uma base... Daquele vazio. Exato. Que é um contraste enorme. Um contraste enorme. Se ele chega e encontra a pessoa que ele ama esperando ele, o filho, o cachorrinho, o amigo, vamos sair para jantar, Bruno? Nós vamos falar sobre aquilo? Não, vamos falar piada. Você é meu amigo, você não é o personagem do palco, você é o meu amigo. Então, você simplesmente se abre e fala, puxa, que bom que eu estou aqui. Você devolveu para você o lado pessoa. Se você não tiver isso, toda hora em função de público, você perde a identidade, vai preencher com algum tipo de vício. A mesma coisa acontece com artistas populares quando eles desencarnam, Bruno. Toda uma carga de energia vai na direção desse pessoal. E se não tiver uma proteção espiritual, desequilibra a pessoa. Já acontece isso aqui. Pode acontecer lá. Eu fui levado, então, para ver alguns desses casos para poder depois explicar. E eu vi algumas das pessoas. Algumas legais e outras nem tanto. E outras que não ficaram bem depois melhoraram. Gente que às vezes era complicada aqui, Bruno, passa por lá de lá, passa um ano, o cara cai a ficha e muda tudo. Igual alguém complicado aqui pode mudar. E gente que se achava que era muito legal, às vezes aqui, piora do lado de lá porque não processou a informação da vida. Então eu vi muita gente. Por exemplo, eu falei isso numa live um dia, teve isso, você imagina a quantidade de crítica. Eu fui levado para ver o Tim Maia. Olha isso só. Logo depois que ele desencarnou. Não é que eu ajudei ele, eu vi ele, mas eu vi o processo. Ele não estava legal, não é que ele estava no umbral, porque ele era um cara todo... paranoico com um monte de coisa. Ele era muito diferente. Mas ele era um músico incrível. E aí passou um tempo, eu fui levado para vê-lo de novo. Ele já estava bem melhor e ele estava cantando. Quando eu digo cantando, não é cordas vocais vibrando ondas sonoras desse plano. Era naquele plano a vibração da energia. Ele era levado por mentores, até pessoas desencarnadas que, enquanto aqui eram fãs dele, estavam desencarnadas. E falava, e aqueles caras, Bruno, chegava o mentor e falava, vocês estão desencarnados, passa para outro plano, vai ser feliz lá. Não quero, não aceito. Os caras tudo ali. Não aceitava um ser de luz. Eles levavam lá o Tim Maia. Tim Maia chegava, cantava e falava assim, pessoal, vamos subir. O pessoal subia, porque era fã dele. Entendi. Então, um artista não é um mentor. Já respondeu a segunda pergunta. Ele tem um poder de influência sobre os seguidores e aí ele, ajudando assim, ele acabou melhorando. E aí, várias vezes que eu vi ele depois, não é que... o cara viu toda hora e está querendo fama. Não.
Eu estou contando porque você perguntou. E ele falava para mim depois, e ele já bem estável, a música é a minha vida, cantando eu me realizo. E aí eu melhoro o outro e assim eu melhoro. Ele fala, como eu sou feliz com a canção. Sabe? Que já não é o artista que faltava show aqui, era problemático. Ele tirou esse lado e ficou o lado lúdico dele como cantor, que é usado para assistência. Com outros cantores acontece. Já respondeu outra pergunta. Como não, só um exemplo. Como que o plano espiritual usa essas pessoas que têm um grande trabalho, uma grande conexão, uma grande energia? Deve ter algo especial, não sei. Um artista tem uma tarefa muito grande em relação à humanidade, porque ele melhora os outros através da sua arte. Okay. Então, produzindo arte, ele é um gênio, mas como pessoa pode ser uma pessoa complicada no trato íntimo. Com certeza. Espiritualmente, ninguém vai ficar julgando ninguém, mas sim qual é o bem que você faz com o que você faz. E o artista, às vezes, alcança um público grande e beneficia os outros com a sua arte. Isso conta para ele do lado de lá. Porque quando ele desencarna, se ele não tivesse a arte que ele fez, ele seria só ele, com os problemas dele, mal. Mas ele tem um lado que está estranho e tem um lado bom, que é o que ele fez. Eles usam o lado bom para poder melhorar o lado ruim e equilibrar o cara. Você já leu ou faz parte do meu show do Robson Pinheiro? Não. É o livro do Cazuza. Eu já vi vários livros do Robson. O Robson, inclusive, já participei de várias palestras, e ele como palestrante também. O Robson é um piadista. Recomendo conta totalmente. Piadas. Esse aí é um dos que eu não li dele. Ele tem um livro da fase antiga dele que eu gosto, me parece que está até esgotado, chama-se Negro. São mensagens de um preto velho. O livro, as páginas são pretas com letras brancas. Tenho. Esse livro já li tudo do Robson. É um arraso. O Robson tem um trabalho muito bom. Acontece que aí, com todo o lance de política e polarização, o Robson assumiu o lado político dele, como qualquer um assume o lado, isso é dele. Mas ele começou a trabalhar em cima disso. Eu não cometo o erro de misturar política com a parte espiritual. Não que eu não tenha opinião, mas você trabalha com o público, você não tem que ficar fazendo a cabeça de ninguém. Tô fora. E respeite o outro e respeite a você. Eu sei onde que eu ponho meu voto, mas eu não vou exigir que você vote no que eu estou votando. Simplesmente é democracia. Então, o Robson polarizou como outros polarizaram para outras áreas. Perdeu muita gente. O Robson foi um fenômeno. Muita gente tirou credibilidade do Robson quando ele virou para a política, porque já não. E aí ele prejudicou o trabalho espiritual, porque o leitor que precisava ler já não está lendo ele. E aí que está o problema. Quando alguém pergunta para mim de política, eu não me meto. Agora, eu respeito a opinião política de cada um. O Robson está ali, tem a opinião dele. Agora, eu não estou interessado na opinião dele, estou interessado no trabalho mediúnico dele. Sim. O que ele acha da vida é ele. Eu acho outra coisa, você acha outra coisa. Então, as pessoas precisam despolarizar, saber separar a opinião de um homem do seu trabalho espiritual. Não é comentarista político, não é cientista político, não é jornalista. Não, então, vai falar do cada seu um na assunto. sua área. A gente está dentro do contexto consciencial, Bruno. Já é difícil fazer o que a gente faz, ainda vou misturar outro contexto e embolar tudo. Bom, bem falado É o isso. que eu acho. Eu já fui na época da polarização da eleição aí. Você imagina a quantidade de... Por que você não se assume um lado? Claro. Eu falei, porque eu tenho direito de ter isentão. Eu falei, eu tenho minha opinião e não é da sua conta. E o meu negócio é a parte espiritual. Se eu puder passar algo bom, pega. Agora, qualquer coisa de política, segue na tua. Não te interessa a minha opinião. Claro que e nem me interessa a tua. Então, o pessoal embola, vários médios embolaram a parte da mediunidade. Tambores de Angola do Tem livros ótimos, o Robson Pinheiro. Só que muitos leitores ficaram... E eu, quando encontrar com o Robson, gostaria até de falar com ele sobre isso. Cara, você não pode botar a política na frente do teu trabalho espiritual. Amo o Robson, ele é muito importante para mim e para a Paty, sou muito grato a ele, sabe? Ele me inspirou muito num momento que eu não vendia livros, ele era um fenômeno de venda de livros, a editora dele era uma inspiração para nossa. E o Robson, enquanto pessoa... Fenomenal tu falar isso, Robson viu? é divertidíssimo. Nunca conversei com ele pessoalmente. Sentamos várias vezes perto, contamos piadas assim. O Robson é muito divertido, muito alegre. Ele, pessoa, no trato pessoal. E ele, ao mesmo tempo, é um médium sério, responsável, e ele tem o viés político dele enquanto homem. Me admira o trabalho dele, excelente, me admira o bom humor na piada, mas o viés político não. Seja ele para direita ou à esquerda, não me interessa. Sim. Você não pode misturar isso, você prejudica o trabalho espiritual que você desceu para fazer. Prejudica a sintonia. E outra, tá falando isso, submete a gente à crítica de outros que acham que não é assim. Muito bom. Mas nós trabalhamos com responsabilidade na parte espiritual. Isso. Tá? Você imagina, eu tenho um amigo que ele é de um determinado partido político. Ele tem um centro um terreiro de Umbanda. E ele começou a misturar também. Aí eu conversei com ele e falei assim, cara, na fila de pessoas que vai entrar ali para tomar um passe, deve ter um monte de gente do partido oposto ao que você gosta. Você vai impedir ela de entrar no teu centro por causa do viés político?
Você acha que o mentor não vai dar o passe na pessoa porque ela torce pelo adversário político da tua área? Ele ficou com uma vergonha danada do que eu falei. E um outro médico amigo meu aqui do Sul, plantonista maravilhoso, excelente médico, ajuda um monte de gente no plantão noturno. Ele chega de manhã em casa, ele tem que dormir. E ele às vezes mandava WhatsApp, manda uma energia para mim que eu estou exausto, Wagner, do plantão. E como ele ajuda muita gente, eu mandava energia para ele, para ajudar em alguma coisa. Ele se misturou com política. Então ele chegava do plantão e ficava na internet discutindo política a manhã inteira e não dormia. Que doido. E depois ia me pedir energia. Quando eu descobri isso, eu falei assim, para que eu vou te jogar energia se você está desgastando energia na política? Não era para, ao invés de ficar discutindo política, você está dormindo para se recuperar, para atender à noite. Aí eu falei para ele, no teu plantão hoje, seja o presidente do partido político adversário do teu, chega lá arrebentado, você não atende? O cara ficou com uma vergonha danada. Então você não pode misturar. Se você é médico, tem que atender qualquer um, não interessa a opinião da pessoa. Se você é espiritualista, é médium, curador, você vai ter que olhar todo mundo do mesmo jeito. Dúvida. E não polarizar nos outros usando tua influência. Isso é um erro. A tua influência tem que ser para melhorar as pessoas, seja de que lado for. Lindo isso que você está falando. Wagner, eu não aguento, eu ia para a última pergunta, mas é a penúltima, tá? Eu queria que você falasse de uma pessoa que a minha audiência ama. Gasparetto. Você foi amigo do Gasparetto, conviveu com ele, e eu acho que ele faz uma grande falta, tá certo? O Gasparetto, cara... Jeito polêmico, intenso, ácido. O Gasparetto teve duas fases. A fase de pintura mediúnica, que eu conheci, espetacular. Chamou a atenção do mundo, e a fase mais de psicólogo, trabalhando autoestima, autoajuda com as pessoas, o comunicador que ele era. Excelente, né? A nível de comunicação, o Gasparetto era espetacular. Agora, ele tinha o jeito dele, era autêntico. Quando o Gasparetto desencarnou, eu contei que um pouco depois eu vi ele. Na época, quando eu contei isso numa entrevista, choveu de crítica, porque o pessoal não sabia que a gente era amigo. O pessoal dá palpite de fora sem saber de nada. Sim. Esse cara tá usando o nome do Gasparetto para se aparecer. Sim. Né? E que nada. O Gasparetto tinha programa na rádio Vibe Mundial, contávamos piada, encontrávamos no cinema. Ele gostava muito de mim, me citava muito nos programas dele, eu citava ele. Tu já me contou muitas histórias dele te procurar como amigo, de ajuda. E aí eu contei que eu tinha visto ele, o pessoal caiu de pau em cima. Aí passaram-se os meses e muita gente descobriu que eu era amigo dele, foi lentamente todo mundo parando de falar e muitos me pediram desculpa. Eu não estava usando o nome dele para aparecer. O que eu queria era que quem gostasse dele ficasse contente dele estar legal. Claro. Ao contar isso, amigo, médium, como que um médium não pode ver o outro? Ainda mais se são amigos. Então, o Gasparetto, a última vez que eu vi, Bruno, ele falou para mim, Wagner, eu estou estudando expansão da consciência, eu vou ficar um tempo para fora do astral da Terra, depois eu volto. Passou meses. Quando ele voltou, ele me procurou e falou assim, tô de volta, aquele jeitão dele. E brilhando os olhos, falou, agora eu sou das estrelas, e brincando. Ele era muito brincalhão, agora tô de volta na Terra, e falou assim, para baixar o pau nas maluquices. Brincando comigo. Próprio, né? É ele, totalmente ele. Ele me falou da outra vez, falou assim, a humanidade é bipolar, todo mundo é bipolar. Ele falou, inclusive eu e você também. O ser humano é uma gangorra, todo mundo é bipolar. Isso é uma loucura, Wagner, do jeito dele. Então eu gostava muito do trabalho do Calunga. O Gasparetto desencarnou por causa de câncer, tá? E ele era fumante. Então, muita gente que não gostava do Gasparetto falou, tá vendo? Fumou, se lascou, foi parar no umbral. Entenda, Bruno, uma pessoa pode ser fumante, é um hábito, mas ela pode ser uma pessoa excelente. O fumo não é caráter, é um vício. Então alguém desencarna, é fumante, mas é uma pessoa ótima, por que ela vai parar no umbral? O caráter dela é maravilhoso, ajudou um monte de gente, mas ela também não vai conseguir passar rápido se ela não tirar o hábito. E aí lentamente vai sendo quebrado isso. Quebrou o hábito, ela é completa, porque ela era uma boa pessoa. Qual é o problema do cigarro? Alguém mau caráter fumante. Porque aí não é o fumo o problema, é o mau caráter. Juntando com o vício, o cara está ferrado. Então, eu não fumo, detesto cigarro, mas eu entendo isso. Então, alguém pode ser fumante, desencarnar, não vai parar no umbral coisa nenhuma por causa do cigarro. Se parar é por causa do pensamento, da emoção. O hábito, ele vai ter que quebrar. Eu conheci um amigo, ele apareceu para mim, falou assim, Wagner, diz para minha mulher que eu estou bem. Mas eu tenho um problema. Aqui eu já não fumo, mas toda hora eu levo minha mão vazia aqui, ó. E minha mente cria uma forma mental. Eu vou estou aprendendo a dissolver, porque eu, por automatismo, eu levo a mão aqui e me disseram que enquanto eu não quebrar esse padrão, eu não passo para cima. Que loucura. Então, não é caráter. Quantas obras você lê de livros
de um grande autor que era fumante. Um poema, um poeta que fuma, um cantor que fuma. Você não está prestando atenção no hábito dele, mas no livro, no poema e na canção. O plano espiritual vê isso. Corrigindo, tirando o vício, porque não dá para você carregar para lá um vício que é daqui, você está bem. Agora, o problema de alguém com o hábito de fumar é o mau caratismo. Já o alcoolismo e a droga é diferente. Porque você fuma um cigarro normal, ele não te altera o padrão de ondas cerebrais. Mas você usa droga e álcool, ele te altera o padrão de percepção, lucidez e ondas cerebrais. E isso causa outros problemas, além da saturação física daquele elemento, problemas de dependência psicológica e energética e química com aquilo que desequilibra, você degrada e quando passa está mal. Então vamos pontuar as coisas e não vamos generalizar do jeito que o pessoal faz. Bom, agora é a última pergunta. Eu quero te agradecer muito, foi muito especial estar aqui, passou muito rápido o tempo, mas eu queria saber de você, qual foi a experiência paranormal, extrafísica mais impactante da sua vida? Cara, eu tive várias. Aquela que mexeu com você. Mas assim. tem uma que, na verdade, não é uma, são várias. Tá, pode contar. E elas não são tão frequentes como eu gostaria. Porque se elas fossem tão frequentes, eu não aguentaria ficar vivo aqui na Terra. Tem isso também. O plano espiritual dosa certinho o que pode te abrir. Porque se você abstrai muito para lá, você perde o pé no chão aqui. E o mentor espiritual, a preocupação não é com a paranormalidade, é com o teu desenvolvimento da consciência encarnado. Tua evolução aqui na matéria. Então, não é o desequilíbrio. O ponto certo não é abstrair para lá, nem ficar chumbado da Terra. É aqui. Une aqui e aqui e aqui e vive em equilíbrio. Por exemplo, podemos falar de espiritualidade, podemos sair almoçar e bater papo contando piada, falando de futebol. Se é corintiano, se é botafoguense, qual é o problema? A gente está no mundo. Zoando. Né? Você vai ter que pagar boleto, mesmo sendo espiritualista. Então, e paga esse boleto. Quando alguém acha que é muito iluminadinho, eu penduro um boleto na frente. Fala aqui quem está atrás de você. Ó. O boleto é o pior obsessor que tem. Porque pinta um espírito obsessor, você dá um passo e ele vai embora. Você dá um passo no boleto, o maldito não some. Não vai. Enfia o boleto num buraco quântico, ele acha outro buraco quântico que aparece aqui no mesmo instante. Boleto é o pior obsessor que tem, cara. Você não se livra. E outro, ele sempre vence. Olha só! Eu não tenho medo de espíritos, eu tenho medo de boleto. É o meu principal problema. Ele sempre vence, é ótimo. Ele sempre Parece vence. a piada do Jesus salva e o hacker. Eu vou contar uma, mas eu já tive várias dessas. E eu gostaria de ter mais uma, mas dosado. Eu me vi fora do corpo, Bruno, num lugar, se é que eu posso falar lugar, somente luz, não tinha forma, nem eu tinha forma, nada tinha forma. Haviam ali outras consciências que também eram luz, mas eu identificava claramente, não era a minha mente diluída no universo. Cada um de nós tinha uma individualidade, mas superior em relação ao momento aqui. Percebia outros tudo pelo pensamento e não precisava emanar telepatia. Imagina luz e amor integrado num bloco só, sem forma. E consciência ali, a sensação que eu estava em casa, ali era meu lugar, tudo está perfeito, tudo está certo. Ali e um compreende o outro e ao mesmo tempo eu sabia que teria que voltar para o corpo e viver a matéria e o dia a dia no dia seguinte. Bruno, caí dentro do corpo, sentei na minha cama, as lágrimas desciam. Porque é muita areia para o meu caminhão, muita luz para eu aguentar. Tem gente que fala, isso aí é um desequilíbrio emocional. Teóricos de conscienciologia falam isso, porque não experimenta algo assim. Experimentar desaba. Porque faz parte isso, a carga emocional, fluir. Não é renegando a emoção que você vai trabalhar a emoção. E aí, Bruno, fiquei com essa energia por uma semana. Eu estava na fila do mercado ou no banco. Aqueles mentores que me levaram lá, é como se eles tivessem me injetado um pedacinho do plano superior em mim. Chegavam, davam um passe em mim invisível e irradiavam aquilo para dentro do mercado inteiro. Eu estava sendo um fulcro de energia. Para o lugar. E estava andando na rua, aquela energia continuava descendo e abençoando. E eu sabia que não era eu, mas a energia em mim que tinha sido... Passei uma semana assim, lentamente fui voltando à condição normal, mas marcado pela experiência. Isso se repetiu várias vezes. Não dá para ter essa experiência sempre, porque é muito diferente daqui da vida humana. Mas de vez em quando ela te torna um médium da luz, não no sentido de uma pessoa, de uma atmosfera, cara. Chico Xavier era assim. Valdo Vieira, quando eu o conheci naquela época, era assim. Grandes médiums, mentores, projetores, mestres. Imagina Jesus como era, Buda, Krishna, Lao Tzu, né, que o pessoal chama Lao Tzu, é Lao Tzu, né, ou Lao Zi. Esse pessoal, imagina Kuan Yin, imagina uma mulher como a Maria,
né? Imagina qualquer pessoa boa, homem ou mulher, velho ou moço, com esta consciência que tem e lentamente irradiando e o mundo não está vendo e nem sabe nem acredita. Quantos heróis amadores, né? Quantos canais. Tem gente assim no mundo e o mundo não sabe. Quando alguém chega e fala, só tem gente ruim no mundo, eu não concordo. Também Conheço não. um monte de gente boa. Aqui tem muita gente ruim e muita gente boa. É uma mistureba, é plano da dualidade. A gente tem que aprender a viver. Você vai encontrar gente mal intencionada e gente muito maravilhosa. Depende com quem você se afiniza, com o que você se liga. Então, algumas vezes aconteceu isso. Ser levado nesse lugar e durante uma semana ficar, você olha, teus olhos estão com um brilho diferente. Você sente um amor, cara, um negócio, e aquilo está dentro, irradia, e você, sabe aquela coisa, olha com outros olhos. Numa situação dessa, você pega o metrô, você se sente um extraterrestre no metrô. Mas não é no sentido que você é superior a ninguém. Superior é a luz. Mas você sabe que está rolando... Estou dentro do metrô indo para a rádio, uma massa de luz rosa envolvendo todo mundo dentro do vagão. Porque eu estava indo para a rádio fazer um programa para milhares de pessoas. Essa luz vai junto. Você imagina. Agora, eu tenho certeza que não é por mim, é pelos ouvintes, para que eu possa canalizar algo legal. Então, essas experiências não tem como explicar para terceiros. Isso volta ao que você falou. Eu só consegui acessar essas coisas pelo trabalho. Só pelo trabalho. Se eu falar assim, deixa eu me concentrar que eu quero ir lá, não vou conseguir. Então, pelo trabalho, eu acabo ganhando acesso. Por isso que é legal, Bruno, eu tenho certeza que o trabalho espiritual é enorme, mas eu não sou grande. Eu sou uma pequena pecinha dentro de uma engrenagem enorme, que é a espiritualidade. Como pequena peça, eu só preciso rodar bem no ponto onde eu estou, não preciso ser a máquina. Mas eu conheci muita gente que achava que era a máquina. Nós somos pequenas peças numa enorme engrenagem. Manter os pezinhos no chão. Dentro do pontinho, roda direitinho. Só isso que o plano espiritual pede. Por isso que eu sei, o trabalho espiritual é grande, nem eu nem você somos grandes. Somos pequenas pecinhas rodando dentro de uma engrenagem enorme. Às vezes a engrenagem te dá a chance de você conhecer ela melhor, porque o que a gente conhece é a pequena peça que nós somos. É isso que as saídas do corpo me deram com o tempo, cara. Uau, esse aqui é o Luz Podcast. Hoje veio Luz aos montes aqui. Aqui 2 obras incríveis do Wagner. Vou deixar aqui para vocês com desconto. Outra coisa, toda a referência do Wagner é aqui embaixo, o site de PPB, para você participar das palestras às sextas-feiras, do grupo de estudo que ele tem. Para você saber mais sobre o Wagner, se inscreva no canal do YouTube, é um monte de entrevista. Se inscreva no Instagram, siga o Wagner. Quero te agradecer muito, meu amigo. Tem vários livros para download gratuito lá no site do PPB. Tem mesmo. O pessoal pode baixar. E uma notícia boa, eu estava conversando com o Daniel, que é o gerente aqui da Luz da Serra da editora, falando com ele, Bruno, que eu vou conversar com ele sobre um outro livro novo para 2025 aqui pela Luz da Serra, que eu estou fazendo. Vou conversar com ele logo depois. Vou fazer ele cheio de imagem como esse ou não? Não, olha... Quem sabe, hein, Bruno? Boa ideia. Né? Já te dei mais trabalho que tu queria, conversar, né? Com o Léo. Já te dei mais trabalho que tu queria. Cara, né, olha, não tinha pensado nisso, fazer um outro... Olha, se a editora quiser fazer um colorido assim, eu vou conversar com o Léo, cara, olha... Eu tô como editor, Wagner, assim, eu tô muito preferindo os livros no nível, assim, sabe? Livro como esse. Cara, então, olha, Bruno, que é aquele puder livro fazer... Porque tem tanto livrozinho por aí, aquele que chega chegando, sabe? Olha, cara, boa ideia, vamos ver. Você já deu uma olhada no livro novo da Patrícia? Não tem aqui? Você ainda viu não vi, não. Dos mestres? O Gabi vai pegar rapidinho ali. A Patrícia pegou o livro dos grandes mestres, que fala da história de 50 grandes seres, com muita influência sua, inclusive. Você é citado no livro, tenho certeza. E ela pediu para a gente conseguir 50 imagens dos 50 mestres. 50 não, só tem um que não pode ter imagem, né? 49 imagens. Tem um que se puser a imagem lá da guerra. Não vou nem falar o nome, né? Você não pode colocar uma imagem lá numa determinada religião, que eu não vou nem falar aqui. Mas olha só o que é esse livro, olha só a qualidade do papel, cara. E essas imagens rolam na internet. Rola. Não tem, olha só esse livro aqui, depois você vai levar um para casa. Olha o que eles fizeram nesse livro. Olha, tem capa dura, ficou lindo. Lembra desse livro, né? Olha. Eu lembro que quando a gente foi te visitar... Capa dura maravilhosa. Olha aí. Agora sim, eu não tinha visto essa edição ainda não, Bruno. Já vai levar um. Cara, que bacana. Viu? Isso aí foi um cara que ajudou a gente a fazer as imagens. Que bacana, Bruno. E, Wagner, o que aconteceu? Esse é um livro comemorativo da Patrícia. E só para você lembra quando nós fomos um beijo para Bárbara Machado? Quando nós fomos te conhecer pessoalmente, fomos te ver pessoalmente, já te conhecia,
mas fazer um dos primeiros treinamentos. Aí a Patrícia pegamos o carro daqui do Rio Grande do Sul e fomos para Florianópolis. A Paty estava escrevendo o livro, tudo que ela queria era te ouvir e prestar atenção. Então tem muito de você Bárbara, aí também. Um abraço, Bárbara. Tem tempo que eu não vejo a Bárbara, do espaço Atmamara. Eu falo com ela recentemente. Poxa, fala com ela que eu mandei um abraço para ela. Você sabe que a Bárbara me atende à distância. Eu contrato lá as terapias dela. Ótima, cara, que legal. É a minha personal terapeuta Tabajara. Amo você, Bárbara. Ó, Wagner, muito obrigado. Você quer deixar uma mensagem final para quem está nos vendo? Olha, a mensagem final é a seguinte. Todos nós, Bruno, temos um conjunto de coisas dentro da gente. Temos um monte de qualidade e um monte de defeito misturados. Todos nós. Sim. Estudando, mexendo com tudo isso, qual é o objetivo? Melhorar a qualidade, diminuir o defeito. Gradativo, isso não é da noite para o dia. Então, trabalha, vale a pena, é a melhor coisa que tem. E eu sempre arremato com o seguinte, se não for para ser feliz, para que estudar essas coisas? É isso. Muito obrigado, Wagner Borges, Wagner Deloy Borges. Eu estou muito feliz que esse cara está aqui, conhecendo o nosso prédio, estando aqui com a gente, fazendo esse podcast. Espero que a gente possa fazer de novo e gostaria de uma hora dessa fazer uma live contigo para falar dos teus eventos e a gente faz bem de noite, se quiser. Se quiser, bem 11 de manhã não, por favor. Não, no Casa de Luz não. É o seguinte, gente, esse aqui foi mais um episódio do Luz Podcast, um episódio super especial. Por favor, deixa o seu like. Eu quero te pedir, compartilhe esse episódio com mais pessoas. Eu acredito que compartilhar é resgatar aquela pessoa que está com um astral baixo, pensando besteira, assiste um programa desse, vai mudar a vida dela. Por isso que eu faço esse trabalho que eu faço. Fui contaminado positivamente por essa ideia. Também era químico, trabalhava na indústria, mudamos toda a nossa realidade, vivemos disso. Você está falando da transição de carreira, meu Deus, quase passei fome, quebrei, sofri acidente. Você falou para mim tudo. Lembra quando eu tive esse câncer na pele aqui? Olha o Wagner, muito carinhoso, falou assim pra mim, Bruno, encarnou, tá fudido, né? Foi o que eu falei. Foi exatamente isso. Falei, cara, encarnou, você tá sujeito a qualquer coisa. O importante é tua consciência como tá. E vai tocando o trabalho. Você encarnou, tá lascado, cara. Essa parte foi a parte zoeira, mas você me falou umas palavras que me ajudaram. Tem uma coisa legal, sem café não é possível ficar encarnado. Então, como do lado de lá não tinha café, nós descemos pra tomar café do lado de cá, por isso a gente reencarnou. Olha aí, tá explicado então. Muito obrigado, gente. Beijo, fique com Deus. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Essas coisas chatas de pedir, mas é importante demais para o nosso canal ir levando mais coisa para as pessoas. Valeu, Wagner. Obrigado, tchau, pessoal.